tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Capcast. Eu tô com uma história, um convidado aqui que vai certamente trazer muita surpresa, muito mistério para você de casa. Mas antes disso, eu quero passar pro meu querido Anderson. Gente do céu, quero que fique registrado aqui. A Rose falou que não ia falar querido e ela falou querido mais uma vez. A minha amiga, vou deixar claro, é minha amiga, tá? Não é minha esposa, não. É minha amiga, já que ela quer falar de querido, vamos lavar roupa suja aqui. Que fique registrado. Muito bem-vindos todos vocês ao Capcast. Hoje com um convidado especialíssimo. Show de bola. Eu acredito que de todos os programas que nós fizemos e vamos fazer, este é um dos assuntos que mais mexe com todas as pessoas, porque eu tenho certeza que é um assunto que toca muito a todos, né? Você apresenta, eu apresento. Nós apresentamos. Nós apresentamos. Então com vocês, o pirata Marcos Juliano! Seja muito bem-vindo, Marcos! Eu fico extremamente agradecido, né? Oi, Rose, Anderson, pela oportunidade de estar aqui no Capcast, compartilhando essa história incrível com os nossos telespectadores. Que legal. Ai, nós vamos falar, né? De piratas, gente! Piratas! Será que capivara tem a ver com pirata? Tem a ver com Curitiba. Curitiba tem a ver com Zumiro, que tem a ver com... Pirata, Que tesouro, mistérios, né? Tudo. Não, realmente, assim, eu até uso dizer que a capivara agora, ela é um dos símbolos da nossa cidade. Daqui a pouco a gente tem que botar um tapa-olho na capivara. Porque realmente, que a coisa da pirataria vai entrar de forma muito grande. Toda essa história, como vai ser revelada nos próximos meses, nos próximos anos, não só para o Brasil inteiro, como para o mundo inteiro. Então eu acredito mesmo que a nossa capivara vai ganhar um tapa-olho, uma vestimenta pirata. Já deixou registrado. Uma perninha, você imaginou? Ela com um tapa-olho, uma perninha de pau. E de brinde o papagaio. Claro, vai ganhar todos esses quesitos, né? Esses adereços piratas. Adereços piratas, maravilhoso. Show. Onde você quer começar, minha amada esposa, querida? Ai, gente, eu quero... Marcos, me fala pra gente, como que despertou essa paixão pela pirataria? Pela pirataria, como foi, assim? Na verdade, eu sempre fui, desde pequeno, muito curioso, assim, essas histórias. Sempre fui fã do personagem Indiana Jones. Sempre gostei dos livros do Sherlock Holmes, do Júlio Verne. Então, sempre fui curioso. Fui lobinho escoteiro sênior. Sempre fui envolvido com essa parte meio do mato e de exploração. E, por ser muito curioso, eu sempre gostei dessas coisas de histórias de aventuras, de caça aos tesouros e tudo mais. Mas o que me levou para isso, na verdade, toda essa grande aventura, foi a minha segunda faculdade, que eu sou formado em economia, a primeira. E a segunda eu fiz jornalismo. E no jornalismo eu me apaixonei pela cadeira de jornalismo investigativo. Mistérios, claro, uma boa investigação, policial, aquela coisa. E existia. E eu comecei a vasculhar essas histórias, assim, digamos, fantásticas aqui da cidade de Curitiba. E foi quando eu esbarrei em uma das maiores lendas urbanas da cidade, que eram os túneis subterrâneos aqui em Curitiba. Eles falavam que tinham túneis ligando o centro histórico, ligando até os quartéis, ligando determinadas casas antigas. E no começo realmente era uma lenda. Mas eu comecei a investigar isso com um rigor mais científico mesmo, uma investigação jornalística. E entrevistando pessoas antigas, moradores antigos, que na verdade eles são uma grande fonte de sabedoria. Temos que valorizar. Tem que valorizar. Pessoas antigas, gente. Os nossos antigos, assim, os nossos elders, os nossos, os anciões. Sim. E daí eu entrevistando o pessoal, e um deles comentou comigo que não, existia um túnel no antigo Clube Alemão Concórdia, que era um clube ali no centro histórico da cidade, até fundado em 1886, e ele falou, não, existia no porão a passagem secreta. E eu lembro que no ano de 2006 eu tive acesso ao clube e uma das coincidências lá, um dos cozinheiros era um amigo meu de infância. E ele mostrou para mim, Marcos, existe mesmo. E tinha uma passagem secreta ali embaixo do porão. Qual foi a sensação? Foi aquela coisa incrível. Quando eu desci lá embaixo no túnel, eu lembro que eu nem tinha essas coisas de celular, porque era 2006, eu lembro que eu tinha um Palm. E eu tirei umas fotos e vi que os túneis existiam. Claro que aquele túnel era um túnel que se conectava com o imóvel do lado, era um túnel de fuga, mas estava lá intacto o túnel no porão. Já é um sinal. E daí eu olhei e vi, nossa. Enorme. Daí quando eu olhei, falei, cara, isso aqui não é lenda mesmo. Digamos que a lenda deixou de ser realidade.
E daí eu comecei a investigar com esse mais rigor, comecei a visitar essas biblioteca pública, a Casa da Memória de Curitiba, atrás de documentos antigos que fizessem alguma referência nesses túneis subterrâneos de Curitiba. E daí eu esbarrei em uma reportagem escrita no jornal Gazeta do Povo, no ano de 1972, pelo jornalista Cid de Stefani, que já está falecido, na qual ele falava de túneis de uma região mais afastada do centro da cidade, no Bosque Gutierre, no bairro das Mercês. E nesta reportagem ele trazia a figura misteriosa do pirata Zulmiro, um pirata inglês, até com o nome de Zulmiro, que havia escondido um tesouro dentro desses túneis nas Mercês. E ali foi a primeira vez que eu tive contato com o Zulmiro, que eu não conhecia essa história. Eu, que pirata é esse, né? Mas total cara de ser uma lenda urbana. Como é que um pirata inglês com o nome de Zulmiro, que não é nome inglês? Não. Daí eu olhava assim, eu pensando, eu falava, um marinheiro veio se esconder aqui em Curitiba no século XIX e o pessoal começou a chamar ele de pirata. E o Zulmiro foi uma corruptela do nome que apelidaram ele ali. Mas nessa reportagem também, o Cid Stefani trazia informações interessantes que falava que o pirata Zulmiro ele era um oficial da Marinha Britânica que havia deserdado e abraçado a pirataria, e daí ele desceu aqui para o Oceano Atlântico Sul, parou numa ilha, que era uma ilha vulcânica, naquela época deserta, no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, que hoje é uma ilha brasileira, e escondeu uma parte do tesouro nessa Ilha da Trindade. E depois veio para o Atlântico Sul, aportou aqui no Paraná, subiu a serra, veio para Curitiba, com o baú do tesouro dele, a segunda parte do tesouro, e escondeu dentro desses túneis. E essa era a lenda urbana. Até ele tinha uma companheira, a cigana Hortência, total cara de ser uma lenda urbana, assim. Eu falava, pirata. Pirata, né? Pirata Mas já tem uma coisa meio de cigano, né? Cigano o negócio. É. E assim, a gente aqui no Brasil, nós nunca tivemos, na nossa história, um pirata que veio se esconder no Brasil. No máximo, nós tivemos ataques piratas no nosso litoral. Tivemos ataques ali em Santos e São Vicente, 1561, o Thomas Cavendish, daí teve o de James Lancaster lá em Pernambuco, em 1617, daí teve um corsário francês, René do Gaitrouan, que sequestrou o Rio de Janeiro em 1718 por um mês. Mas nunca teve um pirata que veio se esconder. O Zulmiro era a única assim, história de um pirata que veio se esconder no Brasil. É claro que o Brasil não poderia ficar de fora dessa história. Tinha que ter o Zulmiro. E o Zulmiro ainda... E Curitiba. Curitiba que não está no oceano, não está perto do oceano. Não, imagina, a gente está a 100 quilômetros do oceano. Mas tinha essa lenda. E eu achava legal essa coisa, principalmente porque história de piratas e tesouros sempre mexeram de forma muito grande, principalmente com as crianças. Na verdade, com todas as idades. Mexe com o imaginário. Todo mundo gosta de uma história de tesouros e piratas, mas os pequenininhos brilhavam os olhos quando eu falava de tesouros e piratas. E daí eu tive uma ideia, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou resgatar essa lenda urbana num livro infantil ilustrado, para os pequenininhos, tal. Até, na verdade, esse daí foi um segundo livro que eu fiz. O primeiro que até esgotou tá vindo agora, que a gente tá imprimindo e tudo mais. E daí eu fiz um livro infantil ilustrado baseado nessa lenda urbana do pirata Zulmiro, que ele era um oficial da Marinha Britânica, que deserdou e junto com a cigana Hortência escondeu um tesouro na Ilha da Trindade, desceu para o Atlântico Sul, aqui aportou, subiu a serra e veio com a cigana se esconder nessa região dos túneis do Bosque Gutierres. Marcos, será que foi mais uma sorte dele chegar em Curitiba? Porque, veja, vamos situar todo mundo aí. A Trindade, a Ilha da Trindade, ela fica muito distante. Fica 1.200 quilômetros da costa do Brasil. Eu ouvi falar que fica um terço, mais ou menos... Do caminho para a África. Do caminho para a África. Então, ela tá distante. É bem distante. Tá bem distante. Se você traçar uma linha reta da Trindade, ela nunca chegaria para Curitiba. Não tem a mínima chance. Era total uma coisa assim, tipo... O que você acha que aconteceu foi... Como é que foi agora? Essa coisa do Zulmiro, né? Eu vasculhando essa história, digamos, com um rigor mais científico, eu vinha localizar cartas que foram publicadas no ano de 1896 no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro por um cidadão inglês que alega que ficou amigo do pirata Zulmiro aqui em Curitiba no ano de 1880. E como é que ele conta essa história? Esse cidadão inglês, ele era chamado Edward Young. Ele migrou para Curitiba em 1879 trabalhar em fazenda de erva mate. E o transporte de erva mate era feito pela Estrada da Graciosa até os portos de Antonina e Paranaguá. E daí, bem na saída da Estrada da Graciosa, que é onde hoje passa a estrada ali, a rua Erasto Gettner, no Bacaxiri, onde tem ali o Sindacta. Você vê, passando, acabando o Sindacta, mais ou menos umas 2 quadras depois, tem um imóvel chamado a Casa do Burro Brabo, que hoje é tombado. E a Casa do Burro Brabo era uma parada de tropeiros naquela época. Era uma balada local, até ele foi considerado o primeiro bordel da cidade de Curitiba. E esse inglês um dia sai, era jovem, 20 anos, sai para se divertir na Casa do Burro Brabo e comenta com o dono da casa que ele era inglês, que ele havia migrado para Curitiba, ele estava encantado por ir para a cidade. E Curitiba era uma cidade pequena nessa época, tinha 14 mil habitantes. E o dono
dono da casa do Burro Brabo fala pra ele, mas você sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato há mais de 40 anos? Ele fica curioso, mas como é que mora um velho inglês aqui em Curitiba? E o dono da casa fala, não, e é um velho que as poucas vezes que veio aqui se comportou feito um cavalheiro. E ele fala, como é que eu encontro esse velho? E o dono da casa fala, meio-dia cavalgando seu cavalo dentro da mata, vai encontrar o casebre do velho do mato. Assim que ele era chamado em Curitiba. E o jovem Edward, de 20 anos, vai fazer uma visita ao velho do mato. Encontra lá o casebre do velho do mato, bate na porta, sai um senhor de 80 anos, alto, uma fisionomia expressiva, e falando com um inglês perfeito e tudo mais. Ele ficou chocado, porque esse senhor falava grego, latim, falava alemão, francês. Muito bem criado. Era um nobre e tinha conhecimentos muito grandes em literatura inglesa. Até ele se pergunta assim, o que um lord inglês está fazendo escondido no sul do Brasil? Morava o velho e uma escrava só no casebre. E ele fica muito amigo do velho, porque o velho era uma pessoa muito ilustrada, mas o velho nunca contando a história dele. E passa-se um ano dessa amizade, e o Edward comunica o velho que ele recebeu uma carta dos pais e resolve voltar para Inglaterra. E o velho fala para ele, eu vou contar toda a minha história para você, mas você vai jurar para mim que não vai contar para ninguém enquanto eu for vivo. Depois que tiver notícias da minha morte, tá livre do juramento. Naquela época valia o fio do a bigode. Palavra, né? O juramento solene, aquela coisa da palavra, né? E o velho começa a contar. E olha a história que o velho conta. Que ele nasceu na cidade de Cork, no sul da Irlanda. Naquela época era parte do Reino Unido. A família dele era muito rica. Os pais eram donos de grandes propriedades de terra. Por ser de família nobre aristocrática, ele foi enviado para estudar na escola inglesa de Eton College. Essa escola é a escola mais chique do planeta. Foi criada em 1440. O futuro rei da Inglaterra, o príncipe William, estudou nessa escola de Eton College, uma escola para príncipes. Depois de Eton College, ele entrou para a Academia Naval. E aos 25 anos ele se tornou oficial da Marinha Britânica. Só que ele era muito orgulhoso por ser de família nobre. Ele estava nas Ilhas Bermuda, no Mar do Caribe. Ele tem um desentendimento com outro oficial superior, uma briga, e acidentalmente ele mata esse oficial. E ele sabia que ia pegar um processo de corte marcial, provavelmente ia ser enforcado. Ele deserta. E daí ele vai embora, daí ele entra no porto da Flórida, na cidade de San Agostinho, embarca em um navio pirata, isso por volta de 1824. E dentro desse navio pirata, 8 meses depois, ele faz um motim, mata o capitão do navio, assume o comando da embarcação, abandona o nome verdadeiro, adota esse nome de guerra de Zulmiro, e agora vem um detalhe. De onde veio o Zulmiro? Ele começa a falar que era um pirata grego. O Zulmiro. Ele trouxe uma história. Ele trouxe Por causa da lenda da deusa grega. O que acontece? Daí agora até eu vim descobrir que o Zulmiro, o que acontece? Em 1762 saiu uma tragédia grega chamada Zulmira, escrita por um francês, Pierre de Belon, que fala que a Zulmira era filha do rei Polidoro da ilha grega de Lesbos, ela era casada com o príncipe Ilo de Troia, e nessa tragédia ela é acusada de tentar matar o pai e o marido por 2 generais. E toda a tragédia acaba com todo mundo morrendo no final. E essa é uma das poucas tragédias que no final a Zulmira ela é muito astuta, muito inteligente, ela revela o complô, prende os generais, todo mundo fica feliz. Então, quando ele deserdou, porque lá nessa escola inglesa de Eton College, as 2 línguas eram o latim e o grego. E ele tinha que saber ler os clássicos. Sim. Com certeza ele deve ter gostado muito dessa peça, impressionado ele, que ele adotou o masculino dela, o Zulmiro. Ele ficou... Porque a Zulmira era... porque casa com o que... A história dele, que ele foi acusado de um assassinato, que ele matou sem querer. E daí agora, com essa nova alcunha, essa nova identidade de Zulmiro, o grego, ele desce para o Atlântico Sul praticar a pirataria. E pelos conhecimentos dele avançados em da marinha inglesa, que era a maior potência em navios à vela da época, por ter estudado em Eton College, logo ele fica líder do bando pirata que atacava aqui no Oceano Atlântico Sul, que eram outros 2 capitães piratas, um espanhol chamado José Sancho e um pirata russo que eles apelidaram de Zarolho, porque o pirata russo havia levado um golpe de espada no rosto e ficado cego de um olho. Então era Zulmiro grego, Zarolho polaco e José Sancho espanhol. E os 3 piratas escolhem uma ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, uma ilha vulcânica que aponta em um vulcão extinto, para ser o banco pirata deles, o lugar onde eles botavam o depósito dos roubos. E o Zulmiro conta que o José Sancho, a marinha espanhola, capturou ele, afundou o navio, todo mundo morreu. E o pirata russo Zarolho polaco foi capturado pelos espanhóis, levado para Havana e todo o bando foi enforcado. E o Zulmiro era o último pirata. E deu inglês, o jovem inglês Edward pergunta para ele, mas como é que você veio parar em Curitiba? E ele fala que 19 dias após ele ter feito o último depósito na Ilha da Trindade, ele foi capturado por um navio de guerra inglês. E aquelas coincidências do destino. Um dos oficiais de bordo lá do navio era colega dele do tempo da Academia Naval, grande amigo da família. Até isso é coincidência com a tua história, porque você descobriu o túnel através... Você descobriu quando você chegou lá, um amigo na cozinha. Bem isso daí, parece que um amigo, bem falou, uma coincidência interessante. Nossa. Um amigo faz a ponte
monte, e um amigo salvou o Zulmiro. E daí quando ele viu o Zulmiro, ele não quis enforcar o velho amigo, mas ele conhecia a família do Zulmiro. E realmente, esse amigo meu conhecia minha família. Olha, Um parênteses muito interessante. Mas Tinha parado. Mas aí vai para além da coincidência, porque a gente viu várias coisas sobre esses assuntos, inclusive de pessoas falando que incorporaram, coisas que eu não acredito e nem quero que... Sim. Mas assim, veja como que é o inconsciente coletivo e veja como é a transferência das nossas frequências. Olha como casa isso. Olha, a Rô pegou agora... Você pegou um ponto, até eu falo assim, Ozzy, que você tinha uma analogia que eu não tinha feito, que realmente foi um amigo meu que me permitiu entrar nos túneis que derivou essa coisa. E o Zulmiro foi um amigo, Henry Cappell, que salvou ele. O que ele fez? Esse Henry Cappell falou, me revolta, que ele era muito amigo do Zulmiro e amigo da família. Ele viu quem o Zulmiro era e falou, todo o teu bando vai ser enforcado sumariamente. Mas eu amanhã vou manobrar no sul do Brasil, vou simular a tua fuga aqui, a gente vai descer na costa com o pretexto de você vai mostrar teu tesouro, e eu vou simular a tua fuga e você vai jurar pra mim que vai subir pro continente brasileiro, pro interior do Brasil, vai largar a vida de pirataria e nunca mais vai voltar pro oceano. E ele solta o Zulmiro na Barra de Superagui, aqui no litoral norte de São Paulo, de Paraná, né? Assim. E o Zulmiro diz que demora 9 dias, sobe a serra e vem chegar em Curitiba aqui, por volta ali do final de 1828 e início de 1829. E aqui ele fica escondido, ele escolhe uma das regiões mais altas da cidade, que ali fica, hoje a gente descobriu, na região do bairro do Pilarzinho, na Universidade Livre do Meio Ambiente, onde ele pudesse ver a Serra do Mar. Que ali? Ali que era, Ai, e daí agora gente, a gente descobrimos... porque eu acho aquele lugar lindo. Então, e toda aquela região era o lote do terreno do pirata. O pirata morava naquilo tudo. E dele escolheu essa região alta onde ele pudesse ver a Serra do Mar, que ele tinha medo que os ingleses voltassem a catar ele pelos crimes dele. E o interessante, assim que ele chega aqui em Curitiba, ele arrebata uma jovem escrava e leva para a igreja casar para gerar um álibi como imigrante. E nós não localizamos a certidão de casamento do pirata em 4 de fevereiro de 1829. E ele usa uma coisa interessante. Ele adota o nome de João Francisco e ele bota o sobrenome... inglês, né? Ele bota até o sobrenome um adjetivo pátrio, inglês com Z. Então ele bota João Francisco Inglês e ele forja ali mesmo, porque ele bota João Francisco Inglês de Londres, pai João Francisco e mãe Maria Francisca. Tipo, tá forjando o nome dos pais da mãe. E ele pega escrava e bota casado com Rita Maria, pai Antônio Maria e mãe Ana Maria. Então ele forja para ter um álibi. E aqui ele fica escondido. E passa-se esses 50 anos, vem esse jovem inglês Edward bater na porta dele. E o Zulmiro fala, o tesouro ainda está escondido na Ilha da Trindade por causa que os 2 piratas morreram. E um detalhe interessante, o Zulmiro fala que são 2 locais do tesouro. Tem um local na Baía Sudoeste da Ilha da Trindade, onde dentro de uma gruta, uma ravina, eles cavaram uma gruta e esconderam uma parte do tesouro. E daí o Zulmiro e o José Sancho enganaram o pirata Zarolho. Era pirata passando a perna em pirata. O Zulmiro e o José Sancho escolhem outro depósito no interior da ilha, onde eles botavam lá os barris com as moedas de ouro, as joias preciosas. O caixa 2 deles, que era a burra que eles chamavam. Que talvez fosse maior do que o primeiro. Maior que o primeiro. Que no primeiro, na verdade, estavam obras de arte em ouro maciço. Até que foram roubadas de um navio, um galeão espanhol que vinha em 1821, que estava sendo, durante 1821, foi a Revolução Peruana, os espanhóis estavam sendo expulsos do Peru, eles pegaram todo o tesouro da Catedral de Lima, do Forte Real São Felipe, e botaram nesse galeão espanhol. E quando esse galeão... Então é por isso que tem a história de que esse tesouro poderia ser do Peru também? Do Peru, Até eles comentam. Hoje, na verdade, até, como já passou todo esse tempo, e naquela época o Peru ainda não tinha uma identidade física, era a Espanha, o que for encontrado, digamos, num tesouro desses, pertence hoje ao país que tem o tesouro ali. Mas eles podiam fazer essa coisa, porque o tesouro, grande parte desse tesouro que está nesse depósito, lá na Baía Sudoeste da ilha, era o tesouro da Catedral de Lima, na qual... E daí o Zulmiro comenta toda essa história com o Edward e entrega para ele um roteiro escrito com as indicações geográficas de como encontrar os 2 depósitos na ilha. Só que ele pede o juramento, né? Que não são. Só que ele pede aquele juramento. Não torne público enquanto eu viver. E o Edward é meio cético, né? O Edward até assim, esse velho tá contando uma história muito fantástica, mas com um semblante de veracidade. E daí isso em 1880, até foi no dia 10 de maio de 1880, o Zulmiro entrega o roteiro, eles se despedem, o Edward volta para Inglaterra,
E o Edward depois volta a morar no Brasil, mas nunca mais volta para Curitiba. Ele mora em Minas Gerais, mora no Rio de Janeiro, mora em Santos. E daí nós avançamos 16 anos no tempo, nós vamos para o ano de 1896, e o Edward está casado com 36 anos, com 5 filhos. Ele havia esquecido a história do Pirata Zulmiro. Até ele achava que era uma lenda. Ele encontrei um velho maluco lá 16 anos atrás, falando em Curitiba, que era um pirata. Nada a ver. Quando cai uma bomba na cabeça do Edward. O Edward ele compra um jornal lá, o Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, de 30 de março de 1896, e tem uma reportagem gigante escrita por um cônsul português falando de expedições da Inglaterra para a Ilha da Trindade, para um depósito na Baía Sudoeste da ilha, que um pirata russo com uma cicatriz foi capturado com o bando dele, o bando dele foi levado para Havana, e esse pirata fugiu e o bando foi enforcado. E esse pirata russo foi morrer na Índia em 1850, e antes de morrer entregou o mapa do tesouro para um capitão de um navio mercante inglês. E os ingleses, de posse desse mapa, fazem 3 expedições para a ilha em 1880, 85 e 89, só que justamente no local onde os piratas esconderam o tesouro, a Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica, a pedra vulcânica desmorona de forma muito fácil e desmoronou o morro em cima do local do tesouro. E daí os ingleses não conseguem encontrar o tesouro. E quando o Edward viu essa reportagem... O cenário já não é o mesmo de quando ele foi muda totalmente, assim. E quando ele viu essa reportagem, caiu uma bomba, que ele falou, parou, isso aqui é o pirata Zarolho, que o Zulmiro achava que havia sido enforcado em Havana, e a reportagem falava que o Zarolho fugiu, que o bando foi enforcado. E o Zarolho entregou o mapa do tesouro. E quando ele viu aquilo, ele fica maluco, porque ele falou, a história é verdadeira. Eu sabia, eu conheci o líder, né? O líder do bando. Imagine. E ele, o líder do bando, o Zulmiro, falava dos 2 depósitos, esse que teve o desmoronamento e o outro mais rico no interior da ilha. E daí o que faz? O Edward Young, né? Ele fica maluco, até ele tenta uma reunião com o presidente Prudente de Moraes da época, conta a história que encontrou um pirata escondido no interior do Brasil e queria ajuda para fazer uma expedição. E ninguém acredita na história dele. Ele tem a ideia de começar a mandar cartas ao Jornal do Brasil contando essa história, mas ele toma um cuidado de colocar um pseudônimo, um nome fácil nas cartas. Não fala que encontrou o pirata em Curitiba. Ele fala, estava morando em 1879 em 3 pontinhos. Mas ele conta toda essa história do pirata. E na última carta ele revela trechos do roteiro do tesouro. Inclusive ele fala em cifras, em 8 milhões de libras. E olha só, eu consegui encontrar todas as coisas. Inclusive assim, até para os nossos telespectadores. 8 milhões de libras em 1880, que foi a época que o Pirata Zulmiro escreveu o roteiro, atualizado hoje pela calculadora do Banco da Inglaterra, bate 1 bilhão de libras. 1 bilhão de libras é 7 bilhões de reais. É o maior tesouro pirata do mundo, é um valor... E fora que o Zulmiro fala que o tesouro da catedral é um valor artístico incalculável. E daí quando o Edward viu isso daí, ele revela essas cartas, ele escreve 8 cartas. Na última carta que ele fala esses trechos do tesouro, do roteiro do tesouro, ele fala que ele queria parceiros para formar um sindicato, para montar uma expedição. E 1 mês após ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa dele para roubar o roteiro do tesouro e de madrugada, na confusão, dão um tiro nele e matam o Edward. E os ladrões não encontram o roteiro do tesouro. E a história desaparece da imprensa. 14 anos depois, em 1910, o sobrinho dele, em Lorena, interior de São Paulo, mexendo nas coisas do tio que foi assassinado, encontra o roteiro do tesouro. Encontra, eles dizem, nossa, o roteiro do pirata. Daí eles organizam a primeira expedição brasileira em 1910. Vão para a Ilha da Trindade, só que eles vão tão despreparados, não conseguem nem aportar na ilha. A Ilha da Trindade, ela é uma cordilheira vulcânica, uma ponta de um vulcão extinto, né? A última erupção foi lá há 3 milhões de anos. Meu Deus. Então ele não tem uma plataforma continental e as ondas batem com muita fúria na difícil, costa. né? É difícil de aportar. Até hoje mesmo a Marinha sofre quando tá Como forte. esses piratas naquela época, sem tecnologia, eles conseguiam... Aportavam. Era muita, tipo assim, perícia e realmente até... Ué, você não assistiu o Não, mas eu quero- Conde de Monte Cristo? o desespero deles Pra de... eles chegarem na... Porque, Nasceu pra ser pirata, desculpa, na mas verdade. eu queria entrar em outra coisa antes disso, amor, pra gente... Porque, veja, um tesouro dessa magnitude, ele muda a história do Brasil, digamos assim. Sim, reescreve a É história. algo pra reescrever a história. Pra fazer, assim, digamos... não só em termos financeiros, mas eu digo de turismo... Cultural, tudo, realmente, tudo. ele dá uma chacoalhada. Até interessante assim, Anderson, porque se você pegar na história da pirataria mundial, o único tesouro pirata encontrado até hoje é uma barra de prata encontrada em Madagascar que atribui-se ao Capitão Kidd. Não existe tesouro pirata encontrado. A gente tem alguns galeões espanhóis que foram afundados lá, o São José de Atocha, que foi em Florida Keys, que tem, mas tesouro pirata não. Agora, se for encontrado um tesouro desta magnitude, na qual o Zulmiro descreve no roteiro do tesouro, e o pirata Zarolho conta
que é o tesouro da Catedral de Lima, e outra parte, esse tesouro que o Zumiro fala que ele depositou por 11 vezes na Ilha da Trindade. E realmente ele conta que está no roteiro, esse roteiro do tesouro. Era a poupança deles, os Era o banco deles ali. Meu Deus, Eles 11 entravam. vezes, né? É uma coisa muito grande, né? Então, assim, e até uma coisa interessante que você comentou agora sobre o Conde do Monte Cristo, que é um dos maiores clássicos, Sim. né? Tanto que até as Alexandre cartas Dumas. do Edward Young, o título delas era A Nova Ilha de Monte Cristo. Porque geralmente foi tão famoso esse livro, O Conde do Monte Cristo, ficou tão famoso que qualquer tesouro que fosse mencionado em uma ilha deserta, eles falavam, foi encontrado uma nova ilha de Monte Cristo. E até eu fiquei sabendo agora que o romance O Conde do Monte Cristo, do Alexandre Dumas, foi inspirado nesse tesouro, porque é o que aconteceu. Então, eu ia te perguntar isso. Olha, o que acontece? Em 1821, o Peru estava sendo libertado. Foi montada uma expedição para libertar o Peru pelo general José de San Martín, argentino, e pelo mar vinha o conde lá, o Alexandre, Lord Dundonald, que é o Thomas Alexander Cochrane. E daí o general José de San Martín chegou antes em Lima e permitiu que os espanhóis saíssem com o tesouro da Catedral de Lima, do Forte Real São Felipe, pegou uma parte para ele, e esse tesouro, esse galeão espanhol, foi sequestrado pelos piratas do bando do Zumiro e escondido na Ilha da Trindade. E depois esses piratas do bando do Zarolho, na verdade do pirata russo, foi quando foram capturados e levados para Havana e o pirata russo Zarolho fugiu, o bando foi torturado. E o bando confessou que o tesouro estava escondido em uma ilha deserta no meio do oceano, mas não falaram qual oceano. Deixa eu colocar mais uma pergunta nisso que eu Por acho que favor. vale a pena. Porque você está falando do Peru, então eles estavam navegando Eles no saíram- Pacífico. Eles saíram do Pacífico pelo sul, Isso. até no Estreito de Magalhães, passaram bem ali, difícil. bem passando ali, e daí entraram pro Atlântico Sul. E quando o navio Caraca. chegou no Atlântico Sul, os piratas capturaram o galeão espanhol. Hum. Porque assim, um galeão assim, foi na verdade uma frota, porque era uma frota, eles foram bem no navio, Sim. por sorte que estava esse tesouro. E daí eles esconderam na Ilha da Trindade. E quando esses piratas do bando do Zarolho foram torturados, que o Zarolho fugiu da captura, mas eles foram torturados, eles confessaram que o tesouro estava numa ilha deserta no meio do Oceano Atlântico. E essa informação voltou e chegou no Peru, nos ouvidos do José de San Martín. Você falou, sabe aquele navio que você soltou com o tesouro? Os piratas capturaram e esconderam numa ilha deserta, mas não falaram qual oceano. E daí, em 1828, o general José de San Martín foi se exilar na França, na casa de um banqueiro que era grande amigo do Alexandre Dumas, e ele ficou amigo do Alexandre Dumas, e ele contou essa história do tesouro Olha fabuloso que só. estava escondido numa ilha no meio do oceano. E o Foi Alexandre Dumas inspiração. usou como plot para Aham. criar a Ilha de Monte Cristo. Claro Sim. que ele botou no Mediterrâneo, tudo Sim. mais. Então você vê. E outra grande referência que a gente tem sobre piratas e tesouros é o livro A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que foi escrito em 1883, que traz essa ideia de mapa pirata, de tesouro escondido numa ilha deserta. E a primeira página do livro é um pirata com uma cicatriz no rosto, que só que ele morre por um derrame e encontra nos pertences dele um mapa do tesouro, que é a história do pirata russo Zarolho. Então você vê as duas grandes referências de tesouros escondidos em ilhas desertas. O Zumiro era o líder do bando. Ele veio, estava lá. Tava lá, então assim, Marcando e presença. conectando aqui Curitiba e colocando Curitiba. E um dos pontos que eu venho descobrir agora, assim, digamos, para fechar essa trilogia da inspiração da pirataria, um dos grandes piratas, digamos, da nossa ficção é o Capitão Gancho do Peter Pan. E o interessante é que o Capitão Gancho, o Peter Pan, ele foi escrito em 1904 pelo autor James Matthew Barrie. E no final do romance, antes do Capitão Gancho cair na boca do crocodilo, que ele tá lutando com o Peter Pan, ele quando tá caindo, ele grita lá o lema, floresça Eton College. E a turma, nossa, o Capitão Gancho estudou em Eton College. E essa história ficou tão famosa que 23 anos depois, o autor do Capitão Gancho, do Peter Pan, o James Matthew Barrie, foi dar uma entrevista, uma palestra em Eton College. O título da palestra é Capitão Gancho em Eton College. E ele fala até no início da palestra, não posso revelar quem é o Capitão Gancho verdadeiro, que ia causar um escândalo na sociedade britânica. E daí o Zumiro fala que estudou em Eton College. E baseado nessas cartas do Edward Young, eu vinha localizar o pirata Zumiro no livro de registros do cemitério municipal São Francisco de Paula. Ele morreu em 24 de agosto de 1889 com 90 anos, com o nome João Francisco em inglês. E o Zumiro falou que estudou na escola de Eton College. E o Zumiro falou, nasci em 1798. E essa escola Eton College é um internato para meninos que você entra aos 13 anos de idade. Então, se o Zumiro nasceu em 1798 na cidade de Cork, ele entrou em Eton College no ano de 1811. Entrei em contato com o Eton College. Vocês têm a lista de alunos de 1811? Mandaram a lista de Ai, 1811. meu Pensa num Deus jornalista. do Jornalista céu. investigativo, né? Bom. O cara, porra. Jornalista sério. Aquele que fica pegando. Aham. E daí eu imaginava que nem você falou antes no começo. Ele usava aqui em Curitiba o nome de João Francisco. Eu pensei, será que o nome dele podia ser John Francis? Que seria a tradução em inglês? E fui em cima da lista de alunos de Eton College. No final de 1811, eu não encontro o aluno Francis
nasceu em Cork, Francis Hodder, que eu vim descobrir que é John Francis Hodder, o pirata Zulmiro. E ele estudou em 1811, 12, 13 e 14 em Eton College e depois entrou para a Academia Naval. E eu achava que era uma grande coincidência, que eu falava, caramba, o Capitão Gancho estudou em Eton College, mas o Zulmiro estudou. E agora, pesquisando para um outro livro que eu vinha publicar, o livro documental histórico, né, posteriormente, eu não localizei que as cartas do Edward Young, publicadas no Jornal do Brasil de 1896, estavam sendo replicadas em Londres no jornal Financial News. Foi lá que o autor James Matthew Barry viu essa informação excêntrica do pirata ter estudado em Eton e ajudou a criar o personagem do Capitão Gancho. E se inspirou, então, no Zulmiro. O Capitão Gancho, o Zulmiro seria o verdadeiro Capitão Olha Gancho. que legal. Mas você sabe uma coisa que talvez fica na minha cabeça Muito pegando? bom. Porque assim, se você pensar em pirata, Uhum. o pirata ele não vive muito. Como que o cara chega a 90 anos? Só Então, porque olha que veio interessante. Até comer por causa da Curitiba? época, Então, né? realmente, mas assim, agora você falando, porque o que a gente tem na pirataria que é legal pra gente até ilustrar pros telespectadores? Nós temos a época dourada da pirataria, que vem ali de 1650 até 1740, que é essa época dos piratas do Caribe, o Capitão Kidd, Barba Negra, os piratas conhecidos. E tem uma mini época dourada da pirataria que começa em 1800 e vai até 1835, que os livros de história falam que foi enforcado o último capitão pirata dessa época, um pirata espanhol chamado Dom Pedro Gilberto, foi enforcado em Boston, nos Estados Unidos, em 1835. Tecnicamente, o Zulmiro seria enforcado em 1829, quando foi capturado porque o navio Sim. dele. Então o Zulmiro não viveria. Não viveria. Só soltou porque o amigo dele simulou a fuga dele, ele veio parar em Curitiba. E o interessante, até esse cara que capturou o Zulmiro, que soltou ele, que é o Henry Capel, esse cara chegou a viver 105 anos. Uau. Então tem vários registros de marinheiros que tiveram uma vida longeva. Eu não sei se é uma dieta mediterrânea, peixe, ômega 3. Mas no caso do O Zulmiro. Não do Zulmiro, do capitão que Capturou ele. Que capturou ele, é mais fácil entender porque, digamos assim, ele não é um pirata, não vive sob o mesmo regime, digamos Não, assim. aham, Né? é diferente. Aí ele teria uma vida mais tranquila, Aham. entre aspas, a gente pode dizer. Já um pirata, ele tá suscetível às guerras, não. a ser preso a qualquer momento, forca, enfim. E você pensar num cara que viveu tanto Não, tempo, 90 ainda anos, mais, é demais, é naquela maravilhoso época, isso, cara. a média de vida naquela época era 30 anos. Mas 60 cara- anos a mais, não, 3 vezes. Imagine, não, o Zulmiro realmente foi um ponto fora da curva ele chegar a viver a 90 anos. Aqui em Curitiba, escondido, né, sobre esse nome, o João Francisco Inglês. E agora uma coisa muito legal, assim, até de revelar, que claro, eu peguei toda essa documentação que eu encontrei o pirata no cemitério, a certidão de casamento Nossa, dele, que em Eton interessante. College, e mostrei para a prefeitura de Curitiba e a prefeitura reconheceu a história do pirata Uau! Zulmiro, fizemos até uma cerimônia, foi um pouco ali que eu encontrei esses documentos em 2019 que eu lancei esse livro. E o prefeito reconheceu, o Zulmiro entrou e agora o Bosque Gutierre está passando por uma reforma e na metade do ano vai ser inaugurado, ele vai ser transformado no Parque do Pirata Zulmiro. Nossa. Vai ter um parquinho pirata com As brinquedos, crianças navio. vão amar. Bom delírio. E dentro do bosque vai ter a Trilha do Tesouro, uma trilha com 10 totens interativos contando a história do pirata Zulmiro. Você poder baixá-la com QR Code de documentos. Então o parque, o Zulmiro é Como um que parque. isso bate dentro de você? Eu fico extremamente um pai, né? Parece que o Zulmiro ele deixou de ser O um bebê. filho, né? Eu vejo ele crescendo, ele ganhando toda essa amplitude que ele está ganhando. E o mais legal agora, que baseado nessas minhas pesquisas, eu fui convidado a ser associado do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, que é a entidade cultural de direito privado mais antiga do estado, foi criada em 1900. E assim, é o Maracanã dos historiadores. A maior honra para um historiador ou um pesquisador é ser convidado para ser membro do Instituto Histórico. Até vocês terem ideia, a média de idade lá é 80 anos. Eu sou o mais jovem. E lá é só o ex-desembargador, é ex-governador, ex-professor, é só realmente uma sapiência. Eles me convidaram e agora eles me tornaram diretor do Instituto. Uau. E graças ao Instituto, nós estamos agora organizando uma expedição arqueológica nova para a Ilha da Trindade em busca do tesouro, porque a última expedição brasileira foi em 1912. A última mesmo pesquisa foi a Marinha, quando foi ocupar a Ilha da Trindade, que hoje a Ilha da Trindade é uma base da Marinha. Eles foram construir lá em 1950, eles tentaram vasculhar pelo tesouro, mas não tinha essa tecnologia. Você, Não. com desmoronamento, e a Ilha da Trindade, por ser uma ilha vulcânica, ela muda muito o contorno. A pedra vulcânica desmorona imediatamente. Mas na parte que desmoronou, pode estar embaixo d'água, digamos Então, assim? na verdade, pode não. tá- Até interessante que os dois depósitos de tesouro estão para dentro da ilha mesmo. Aham. Estão desmoronados dentro. E o que acontece?
Hoje, com a tecnologia atual que nós temos de prospecção, que é radar de penetração de solo, magnetômetro, gravímetro, com inteligência artificial, nós conseguimos passar toda essa tecnologia e nós renderizamos o subsolo e mostra na tela do computador o que está embaixo. É muito semelhante. Hoje, então vocês vão encontrar esse tesouro. Existem chances grandes, assim. Até assim, existem, eu fico brincando, são 3 cenários. Nós podemos encontrar o tesouro, encontrar vestígios do tesouro que alguma outra expedição pode ter tirado ali antes, ou não encontrar nada, porque não existe, digamos, um fanatismo. É uma escavação científica. Mas pelos indícios, pelos documentos, assim, e uma coisa legal, a gente montou o projeto, daí nós conseguimos o apoio da Universidade Federal do Paraná, e até o maior arqueólogo do Paraná, o professor Igor Chimes, está assinando o projeto nosso. Nós conseguimos apoio do governo paranaense, o Museu Paranaense emitiu endosso institucional para guardar uma parte da reserva técnica, o Museu de Arqueologia. Já está sendo algo extraordinário. E daí o legal é que ano passado nós montamos toda a parte acadêmica do projeto e tivemos uma reunião na Marinha, em Brasília, com o almirantado para mostrar o projeto. E a gente foi só para apresentar o projeto para eles. E o almirante gostou tanto do projeto que falou: Marcos, tá convidado para o próximo bate-volta para a ilha, você vem para a Ilha da Trindade para você poder fazer imagens de fotos, então tudo. Você vai antes da expedição. Tudo. Já e eu fui, fui, na verdade. eu fui agora, daí em dezembro passado, nós saímos ali da base naval da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, foi bem no dia 4 de dezembro, 3 dias de barco para chegar na Ilha da Trindade, no meio do oceano, desembarcamos na quinta-feira, lá às 5 da manhã na ilha, dormi um dia na ilha, ficamos por 2 dias conhecendo todos lá, filmando e realmente, a ilha tem algo na ilha. Hoje tem casa ou a Marinha, como que tá? Porque assim, eu ouvi falar que bom, a gente sabe que é bem difícil de chegar, sem dúvida nenhuma. Mas como é um ponto estratégico para o Brasil, para a defesa do Brasil também, deve ter alguma coisa, construção. Até a ONU, o que eles fazem? Para você garantir a soberania do local, você tem que ter ocupar a ilha, e agora também foi a partir de 2007, eles falaram que ainda além disso, você tem que ter uma instalação científica realizando pesquisas no local. Então hoje nós temos lá uma guarnição da Marinha com cerca de 35 marinheiros, com alojamentos, refeitórios, academia, tudo mais, e tem uma instalação de pesquisa para 10 pesquisadores ficarem lá, que é o projeto lá do POIT, que é o Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade. Então se fica, tanto que a gente foi nessa viagem, a cada 2 meses a Marinha faz uma viagem de bate-volta para levar mantimentos, 2 toneladas de mantimentos para o pessoal que está na ilha lá ficar. Então, e daí a gente aproveitou e fizemos essa ida, e foi bem interessante, que quando eu cheguei lá, primeiro quando eu entrei no navio, estava lá com os pesquisadores do projeto Tamar das Tartarugas, um projeto de repovoamento, e você tem que dar uma palestra. E eles, Marcos, estavam todo mundo organizado. Dê a primeira palestra a você, porque você está indo em busca de um tesouro pirata, é uma coisa muito assim, disruptiva, muito realismo fantástico. E eu dei a palestra e todos os marinheiros do navio, a gente foi no navio patrulha da Marinha, navio de médio porte, com cerca de 100 metros de comprimento e até era engraçado que era um navio patrulha anti-pirataria, com canhões e tudo mais. E daí eu dei a palestra e todo mundo, a marujada, ficou louca lá. Os Almiro, tesouro. E bem quando nós chegamos na Ilha da Trindade, existe um fenômeno lá chamado pirajá, que é uma chuva, a nuvem ela se concentra e dela chove de forma grande e parece assim, é um aguaceiro que demora 10 minutos, depois para e vem o sol. E quando nós chegamos, tava lá um pirajá e não me saiu um arco-íris gigante na ilha, toda marujada. E no fim o tesouro, o tesouro do pirata, todo mundo ficou louco. Marcos, o tesouro. Cara, que emocionante e daí nós descemos mesmo, e realmente, pro desembarque na ilha de bote, é uma adrenalina, porque você fica lá, as 10 pessoas, todo mundo, ele fica segurando com o bote, espera o momento certo, acelera, ele salta as ondas, é perigoso. Já ocorreram lá, tem casos de pessoas que morreram no desembarque, do bote virar, se afogar, e o pessoal... E quando você pisa na ilha, realmente, a ilha é mágica, parece uma coisa diferente, tem uma atmosfera, parece assim, muito Jurassic Park, e assim... Todo mundo, eu tive a oportunidade de ver lá, filmei, fiz imagens com os drones que eu levei, com as câmeras. Tem algo na ilha. Sabe quando você sente que, assim, se a gente fizesse a expedição, cavar alguma coisa nós vamos encontrar, porque a ilha, ela é perfeita. Primeiro que ela é uma ilha no meio do Oceano Atlântico, ela é uma das poucas ilhas oceânicas que tem fonte de água doce, por causa da chuva. Então tem uma cachoeira, até eu provei a água lá da Ilha da Trindade, é uma delícia. Então ela é muito estratégica, só que ao mesmo tempo ela tem essa dificuldade de aportar. Então também é difícil de pegar. Então é uma ilha perfeita para os piratas escolherem, esconderem alguma coisa. E nós temos esses 2 registros desses 2 piratas, e
tanto no lugar lá, os desmoronamentos, você consegue entrar lá e ver que desmoronou muita coisa. Até uma coisa interessante. Tinha uma bióloga com a gente que ela havia ido para a ilha no começo do ano, em abril. E ela voltou agora em dezembro. E ela falou, Marcos, nesses 6 meses já mudou o cenário. Então a gente está falando de 200 anos, ocorreram muitas coisas, muitos desmoronamentos. E uma coisa interessante, se um tesouro desta magnitude fosse encontrado, é interessante que em alguma coisa iria vazar. Ia aparecer uma peça no Museu de Londres, ou uma coisa. Sempre é difícil você manter segredo por tanto tempo em um tesouro desses. E nunca foi encontrado nada. O tesouro da Catedral de Leibniz falam, nunca foi encontrado. Então, digamos que existe uma chance muito grande, principalmente por essa tecnologia que nós vamos levar para a ilha de prospecção, de levar ali e poder ver o subsolo entrar. Tanto que agora esse ano eu estou voltando de volta para a Ilha da Trindade no final do ano, só que daí eu vou ficar por uns 5 dias, vou levar lá o arqueólogo e o geólogo, porque a expedição mesmo, ela tá para os próximos anos. Porque como não tem dinheiro público, nós conseguimos as autorizações esse ano, com certeza o IFAM, CNPq e CMBio vão autorizar, e na sequência nós vamos para a segunda etapa, que é a captação de patrocínio para a Ilha da Trindade. Mas nós já temos, que é como a história de piratas mexem com a mídia. Demais. Então assim, a gente vai acima de um banco, de uma empresa de alimento, de uma empresa de bebida, de uma empresa de tecnologia, de uma empresa de carro, de uma empresa de relógio, e nós já começamos a cutucar o pessoal, eles estão loucos, eles falam, Marcos, a hora que você conseguir autorização, por favor, venham conosco. E também nós vamos começar uma série da história do Pirata Zumiro, que nós estamos negociando com o canal History Channel, que tem a maldição de Oak Island. Até eles estão no 10 anos cavando lá, já perdeu a magia, né? Digamos assim. Agora já não capta antes. No primeiro, segundo, até o 5º ano eu assistia, porque era uma adrenalina. Só que depois começou a virar um canto da sereia. Sim. E ele esgotou. E agora nós vamos fazer essa série, e a série vai se chamar The Real Treasure Island, a verdadeira Ilha do Tesouro. Não. E daí nós vamos começar aqui. E realmente, porque essa história, ela, uso dizer, ela é a história mãe de pirataria. Você vê, o Conde do Monte Cristo, Ilha do Tesouro, Capitão Gancho, cujo líder do bando veio se esconder no sul do Brasil, bem na nossa cidade de Curitiba, e viveu por 60 anos em Curitiba. E viveu muito. Então, você vê, parece realmente, é um realismo fantástico isso daí entrando. E agora, nós estamos agora, que interessante, eu peguei toda essa documentação, mostrei para o cônsul britânico no Paraná, o Adam Patterson, no começo até interessante, ele ficou, não, Marcos, que história de tesouro, isso é loucura. Depois que ele viu a documentação, meu Deus, Marcos, traduz os livros que nós vamos lançar na Inglaterra. E agora, no final do ano, até eu tive 2 semanas atrás, reunião com a consuleza geral do Reino Unido, a Sarah Keller, ela veio aqui para Curitiba, e no final do ano, em novembro, nós estamos em Londres lançando todos os livros do Pirata Zumiro em inglês com apoio do consulado britânico. E ele já falou assim, Marcos, essa história vai explodir na Inglaterra. E a Vamos família pegar. dele que ficou Então, lá? a família eu consegui hoje. E a porque família daqui? Olha, E os filhos? Tem então, filho? Tem olha que legal. Como O que é esse Zumiro, negócio como é que foi o todo? negócio? A gente encontrou, depois que nós encontramos, né, o Zumiro no livro do cemitério municipal, a certidão de casamento deles, nós encontramos a certidão de óbito religioso na igreja, na qual o Zumiro era viúvo da Rita de Tal. E até esse amigo meu falou, Rita de Tal, Marcos, naquela época, eles quando botavam o sobrenome de Tal, é porque tinha chance de ser escravo. E o Zumiro fala que logo que chegou em Curitiba, ele arrebatou essa jovem escrava, a Rita, e levou para a igreja e casou. E daí, vasculhando nos cartórios da antiga colônia argelina, que ficava ali na região do Bacaxiri, encontramos a certidão de óbito civil dele, na qual mostra que ele deixou 4 filhos. Joaquim inglês, José inglês, Ana inglês e Maria inglês. E daí, quando essa história foi oficializada pela prefeitura de Curitiba, teve uma grande amiga minha, a jornalista Gisele Ubrit, que hoje ela é a produtora da RIC, ela teve uma sacada, ela trabalhava na Tribuna na época, ela falou, Marcos, vou botar no corpo da reportagem. Você tem um sobrenome inglês? Entre em contato com a gente, que nós botamos você em contato com o pesquisador. 2 dias depois, me liga o Adriano Inglês, falando, Marcos, vi toda a reportagem e vi que um dos filhos do pirata se chama Joaquim Inglês, e Joaquim Inglês é meu tataravô. E a nossa história é parecida com isso daí. Daí eu falei com o Joaquim, e olha que ele me fala. Ele fala, Marcos, ligue para minha tia que mora em Campo Mourão, Dona Isaíra Inglês, ela é mais velha, ela que sabe mais dessa história. E eu liguei para Dona Isaíra de noite, e antes de começar a conversa, eu falei, Dona Isaíra, a senhora já viu alguma coisa de tesouros e piratas? Ela, não, Marcos, não conheço nada sobre tesouros e piratas. Eu falei, seu sobrinho, o Adriano Inglês, falou que o Joaquim Inglês é tataravô de vocês. Qual que é a história? Você sabe a história do pai do Joaquim? Olha que a Dona Isaíra me fala pela primeira vez. Ela, Marcos, o que eu sei é que o pai do Joaquim era da Marinha Real, ele matou por acidente outra pessoa, fugiu para não ser enforcado, fugiu no navio negreiro, veio aportar aqui em Curitiba, subiu a serra, veio para o Paraná, veio para Curitiba, né, aqui, e aqui ele adotou o sobrenome inglês que não é o verdadeiro. Deu Dona Isaíra. Meu Deus, como ela não
É a história do pirata. Ele não contou pra família que era um pirata. Sim, ele não revelou. Mas revelou esses trechos, tudo certinho. E daí eles mostraram uma foto, mandaram uma foto do Joaquim Inglês. Era uma pessoa alta, de 1,93 m, era o mais próximo do pirata Zulmiro. Então nós localizamos os descendentes do pirata Zulmiro, vivendo, grande parte vivendo em Campo Mourão, mas tem alguns vivendo em Curitiba, que carregam o sobrenome inglês. Eles estão diante de tudo isso? Ficaram maravilhados, porque eles não estão sabiam. Estão acompanhando. Hoje eu sou amigo deles totalmente. Até para essa inauguração do Bosque do Pirata Zulmiro, eles vão vir para cá, tudo mais. Por causa que eles não sabiam, assim. Até interessante, eles comentavam que eles sofriam bullying na escola. Porque imagina você ter o sobrenome inglês com Z, piazadinha. Você sabe falar inglês, você é inglês. Eles não sabiam por quê. E agora eles viram. E também nós localizamos os descendentes da família do John Francis Hodder lá em Cork, na Inglaterra também. Então, super assim. Só que aconteceu uma coisa interessante. A família Hodder, por ser muito rica, eles apagaram todos os registros do João Francisco, do John Francis. Então é um hiato que existe lá. Mas digamos que deixaram a ponta solta, que foi os registros na escola inglesa de Eton College, que permitiu levantar tudo isso como migalhas do João e Maria, e você conjuntar todas as peças assim no quebra-cabeça. E agora uma coisa legal pro Bosque, que o consulado britânico está doando uma placa azul inglesa. O que seria uma placa azul? São placas redondas que foram criadas na Inglaterra em 1867 e elas são colocadas em lugares que tiveram alguma passagem histórica, alguma pessoa morou. Tipo, você vai lá, John Lennon morou nessa casa, Jimi Hendrix viveu aqui, Winston Churchill. Você vai na Inglaterra, tem essas placas azuis, são famosas. E agora o consulado está doando a primeira placa azul fora de Londres. Carimbo de veracidade, tipo assim, tal pessoa morou aqui, para você ver aquela coisa, é um resgate histórico, que você anda por Londres, o Reino Unido, e tem uma placa azul, vai lá ver que tem alguma coisa que ocorreu, algum evento histórico, ou uma pessoa, uma personalidade teve ali. Algo importante. E agora eles estão doando a primeira placa azul da história fora do Reino Unido pro Bosque do Pirata. E existe alguma placa dessa no Brasil? Não existe. Essa é a primeira? Não existe fora do Reino Unido. Olha que Essa é a primeira da história para Curitiba. Porque Curitiba é considerada a capital europeia do Brasil. Do Brasil, Uau! Olha como é incrível isso. Né? É um marco você ter, né, são vários significados. Você ganha assim um status para Curitiba, cosmopolita, porque vai ser a primeira placa azul fora do Reino Unido da história. Então vai vir o cônsul britânico, vai vir o embaixador britânico, tudo, e a placa tá em inglês, claro, vai ter, mas lá, Pirata Zulmiro. Uma forma de honrar os imigrantes. Sim, e o interessante, uma coisa legal, que essa história do Pirata Zulmiro, ela reescreve a própria história de Curitiba, porque o que eles falam aqui? Curitiba a gente tinha, né? O Brasil sempre teve uma imigração, claro, português e espanhol desde a nossa descobrimento. Mas aqui em Curitiba eles falam que os primeiros imigrantes europeus pós-independência do Brasil em 1822 foram os alemães que chegaram em 1833, seu Miguel Miller, seu Gottlieb Miller. E com o Pirata Zulmiro nós encontramos a certidão de casamento dele em 1829. Então o pirata se torna o primeiro imigrante europeu pós-independência a chegar no Brasil e chegar em Curitiba. E isso reescreve a história da cidade. E dei mais essa placa. E fora agora, com a pesquisa sendo publicada na Inglaterra, o cônsul mesmo falou, Marcos, você vem aqui, você vai palestrar na National Royal Society, no Museu Britânico, até eles querem que eu palestre em Eton College, na escola inglesa. Ai, meu Deus, que do pirata, vai ser sensacional, aquela coisa de entrando. Sim. E daí você traz, e o legal é que você traz um ativo cultural nosso da cidade de Curitiba, uma coisa, você bota Curitiba no epicentro da história, dessa maior história de tesouros e piratas do mundo. Negócio... Vai revolucionar tudo. E eu acho interessante, sabe o quê? A gente vai voltar um pouco, né? Porque essa história é muito linda, então dá pra ir vários desdobramentos. Mas eu quero voltar um pouco porque é o seguinte. Do Marcos Juliano maluco. Sim, pra hoje tá palestrando na Eton College. Você vê, cara, é um arco, assim, até eu fico brincando que chega agora um momento, assim, Anderson, que no começo era maluco. Agora eu tô no momento que a pessoa, você é um visionário. Agora sim, né? Eu sou, porque agora por isso que a gente encontrou. tem que acreditar naquilo que queima no nosso coração. Porque se você tivesse ouvido as pessoas que não acreditavam... Eu tinha desistido disso. Você eu olhava não estaria vivendo nada. E eu faço uma série, hoje eu faço palestras em colégios, em empresas, mas principalmente em colégios, e eu sempre chego no final e falo essa parte da persistência, da dedicação, que no começo vão te tratar como louco, como maluco, vão querer desacreditar
acreditar, mas se você seguir, digamos, essa bússola interna, como você Tem falou mesmo, aquele negócio aquela queima aqui chama, dentro, sim. você seguindo, você pode esbarrar que nem nisso, numa grande descoberta. E eu sempre faço muito isso com os pequenos, com as crianças, porque eu advogo que do coraçãozinho de uma criança dessas pode ter uma ideia que mude o mundo. Sem dúvida. Então eu sempre falo, persiga, porque no começo vão achar você mesmo disruptivo, vão te tratar, vão te desmerecer, desacreditar. Porque no início todos somos crianças e todos sonhamos. Tudo, Quando sonhamos. vamos para a vida adulta, a gente se depara com algo que nos começa, frustra. claro, tudo aquela coisa de aquilo que nós sonhamos lá responsabilidade, de atrás. tudo, eles vão Aham. tosando a gente. Sim. E é legal assim, e isso eu acho legal, esse aspecto de toda essa história, porque assim, claro que a gente, eu falei pra você, existe a possibilidade de encontrar o tesouro? Existe. Como existe também de não ter nada na ilha. Mas a história é o próprio tesouro. Ela é real. Os documentos localizados, tudo isso daí, já é o tesouro. E eu não sei se você percebe isso, que você virou a própria história. Sim, a jornada minha, Porque essa jornada... Porque veja, eu falei do louco, do Marcos Juliano Louco aqui, e joguei lá na frente, lá no você Eton falou College, mas aí você é tão incrível isso que você virou a própria história, porque você começou a falar e já virou Comecei a própria a viver. história. Incorpora isso. E agora, alguma coisa legal maravilhoso que ver isso, aconteceu, que foi um dos momentos, assim, até uso dizer um dos momentos mágicos da minha jornada, porque uma escola de samba do Carnaval de Curitiba agora utilizou o samba enredo do Pirata Zulmiro na avenida com samba que eu ajudei a escrever e eles desfilaram tudo baseado na minha pesquisa. Até eles queriam que eu desfilasse, eu falei, pessoal, ainda não é o momento, eu vou querer filmar. E eu filmei, mas passando as alas, então começava lá, a ala do Abre Alas era os Três Piratas, daí depois vinha a ala dos túneis de Curitiba, onde começou a pesquisa, daí vinha a ala do Barco Pirata, daí vinha a ala do Tesouro, daí vinha a ala das baianas, estavam vestidas da Catedral de Lima, que era a padroeira da Nossa Senhora Rosa de Lima, daí vinham os bateristas com a casaco vermelho do oficial da Marinha Inglesa, e o samba enredo todo baseado na história do Pirata Zulmiro, e eu olhei e falei, meu Deus, né? Sabe aquela coisa que a honra a tua pesquisa virar samba enredo na avenida? Porque a gente sabe a história do pirata. Sim. A gente não sabe o coração desse pirata. Sim. E de uma certa forma, ele está sendo honrado. Sim. Porque todo mundo tem Claro, uma história por trás. tem aquela coisa assim... O porquê que ele acabou cometendo esse crime lá, que ele teve que fugir. Então assim, até a história dele é uma história, uma jornada do herói, porque você vê, era uma pessoa destinada, ele era a maior aposta da família Roder para virar almirante, porque entrou nessa escola de Eton College, ele fala mesmo nessas cartas do Edward Young que o destino dele era ser grandioso, só que ele era muito soberbo, muito orgulhoso, e por esse deslize, ele decaiu. E até claro, por isso também eles tentaram apagar. Sim, porque é a ovelha negra. Já que ele não foi, o que era uma apagar vergonha. a história. Sim, tanto que o que é interessante, uma dessas coisas que eu encontrei em Eton College, porque assim, o Pirata Zulmiro estudou lá em 1811, 12, 13 e 14. E daí em 1863 foi feito esse guia de alunos, e o cara que escreveu o primeiro livro, ele não tinha lá, eu tenho o primeiro livro, estava lá só escrito Francis e Roder em branco. Só que o autor não falou, não, o cara estudou aqui por 4 anos, tem que ter algum registro. Ele fez uma versão atualizada em revista, só que ele achou estranho, porque ele foi em cima da família Roder e cada um começou a falar uma coisa. Tanto que botou no registro lá, é o único registro de Eton College que tem um ponto de interrogação. E tá de forma tosca, assim, Francis Roder, ponto de interrogação, do Castelo Baleia, de Cork, e de forma tosca, morto há muito tempo. É um registro totalmente diferente. Eu falei, claro, ele foi em cima da família e cada um começou a falar uma coisa para falar, não. Aí eu vou na sistêmica, todos têm direito ao pertencimento, a pertencer a um clã. Claro. Então, se eu estou sendo incluído no universo, vai fazer alguma forma para você ser. E o interessante é que um colocado amigo meu falou, ele falou, Marcos, olha que legal. Ele deixou até isso aí interessante, porque o cara que escreveu esse registro Eton College, ele deixou uma pista para mim agora, que tava fazendo, ele botou um ponto de interrogação. E eu olho e falo que o ponto de interrogação é um dos símbolos muito assim, o que encasquetou o cara? Ele falou que alguém venha lá frente e descubra por que tá esquisito esse registro. À toa não seria. Senão porque ele não botou nenhum outro registro. Tem outras pessoas lá que estão um registro mais fraco, tudo. Ele falou, beleza, não tem. Mas alguma coisa chamou a atenção ele, esse registro do John Francis Roder, a ponto de ele botar o único ponto de interrogação em todo o livro de Eton College. Deu olho e esse amigo meu falou, Marcos, esse ponto foi para você. Então você vê, é uma história que conecta... Esse ponto foi pra você. É bem isso. Deixa eu te falar uma coisa.
A gente, cada um tem uma forma de ver a questão da espiritualidade. Uhum. E eu ouvi alguma coisa falando que aqui em Curitiba, em algum centro, teve alguma coisa sobrenatural que aconteceu. Olha que legal, que interessante. Essa Porque parte você assim. falou Sim, né? essa parte assim. O que me chamou a atenção muito até nessa pesquisa, quando eu comecei a descobrir lá os jornais, quando eu vi a primeira reportagem, isso quando eu encontrei os túneis, eu encontrei um relato da dona Ivone Gutierrez, que era o Bosque Gutierrez, hoje aqui, que está sendo até construído o Parque do Pirata. A dona Ivone Gutierrez, ela tava esse relato que em 1937 foi feita uma mesa espírita e a família Gutierrez foi quem introduziu o espiritismo no Paraná. E eles fizeram a mesa naquela época e o pirata entrou na mesa e começou a falar, eu vim da Inglaterra, eu aqui Que subi, maluquice. esses túneis aqui foram os jesuítas que Maravilhoso construíram. isso, cara. E uma hora eles perguntam, e o teu tesouro, Zumiro, cadê? E ele fala bem assim na mesa, não adianta procurar agora meu tesouro, ele vai ser descoberto, mas por uma geração muito distante. E eu olhei aquela reportagem e falei, caramba, é a nossa geração. Olha aqui. Ele tava falando de mim. Tudo. Mas existe assim agora, assim, esse lado. Claro que assim, eu respeito muito essa parte espiritual, sim. como respeito pessoas que não Sim, acreditam, sim, tudo. sim. Mas tem uma coisa que ocorreu agora. Foi o quê? Foi ano passado, que eu Novidade. devo compartilhar uma novidade que é extraordinário. O que acontece? Muita gente hoje entra em contato comigo, porque como eu tô mexendo com tesouros piratas, até de vez em quando eu brinco que, digamos que eu sou um pouco para-raio de maluco, porque as pessoas se emocionam. E claro que no começo, eu sempre trato com carinho e tudo mais, mas se de vez em quando eu dou muita corda, as pessoas falam, não, Marcos, eu sonhei, sei onde está o tesouro, mas você lê os livros, não. Mas hoje eu trato. E daí muitas pessoas entram em contato, e eu respondo todo mundo, mas digamos que eu não dou muita trela, porque eu sei que de vez em quando a pessoa está muito emocionada. Sim. Mas essa foi um caso interessante. Uma irmã entrou em contato comigo e falou, Marcos, eu e minha irmã, que somos irmãs gêmeas, precisamos falar com o senhor. E eu, não, me mande um áudio, me mande tudo. E elas foram muito incisivas. E eu no começo, não. Eu falei, então meninas, amanhã eu dou meia hora para vocês, nós fazemos uma call aqui e vocês me contam essa história que elas tinham que falar pessoalmente. E eu fiz, e eu me assustei com o que elas falaram. Ai, Olha só, eram duas irmãs, conta. a Rosana e a Rosângela, elas moram hoje lá em São José dos Campos, interior de São Paulo, têm 32 anos, e elas assim, Marcos, nós somos hoje casadas com família, tudo mais, somos evangélicas, e nós nunca frequentamos essas coisas de umbanda, respeitamos tudo. Sim. E ela falou que 20 anos atrás, elas moravam lá em 2000, foi ano passado, né, 2022 na verdade, foi em 2002, uma mãe da rua chamou todos os amiguinhos e falou, vamos para um centro de umbanda. E elas nunca foram, e elas foram. E quando elas chegaram lá, um marinheiro inglês incorporou e chamou as duas para bater papo. E até era um marinheiro inglês que não falava muito bem português, tudo, tinha que ter um tradutor. E ele fala que o nome dele era Zulmiro. Até ela falava bem assim, Marcos, nós lembrávamos, por causa que tinha uma vizinha chamada Altamira, na rua de cima, e Zulmiro. E ele começou a contar, ele falava do tesouro dele que estava enterrado, que o tesouro ia ser encontrado, tudo mais. E daí ele chega para elas e fala uma coisa interessante. Ela fala, falem pro homem de chapéu, muitas luas para frente, que o tesouro vai ser encontrado, que ele não pode desistir. E daí você olha uma foto minha que tem ali, eu sempre usei chapéu em entrevistas, em reportagens. E eu, caramba, meninas, daí ele falava assim, que o legado dele ia ser muito conhecido no mundo. Deu, meninas, o documentário do pirata é o legado do pirata Zulmiro. E outra coisa que me chamou a atenção foi que ele apontava para a palma da mão e falava, a minha história vai ficar famosa na maquininha, o mundo inteiro vai ver na maquininha, na palma da mão. Isso em 2002. Maquininha? O celular, nós não tínhamos naquela época. O iPhone foi inventado em 2007. E ele apontava para a palma da mão e elas, maquininha, o mundo vai ver a minha história na maquininha. Vai ficar, o mundo inteiro vai conhecer a minha história na maquininha. E daí eu falei, caramba, daí elas falaram, Marcos, quando nós, por coincidência, encontramos você e vimos que você era o cara de chapéu, que usava chapéu, nós tínhamos que dar o recado pro senhor. Deu, nossa, meninas, essa história é incrível, uma coisa assim. Elas precisam, inclusive, participar, por exemplo. A gente vai para um documentário, uma coisa, tudo. E esses dias eu batendo um papo com ela, quando eu relatei para elas, falei, olha, rolou, né? Aconteceu o carnaval, o desfile. Até ela me falou uma coisa interessante. Ela falou, Marcos, né? Tem coisa que a gente não te contou ainda. Eu, nossa, minhas cisas matam do coração delas. No momento certo, nós vamos contar para você que o Zulmiro falou mais coisa. Ai, gente, e daí eu falo, incrível. Nossa, então assim, tem esse lado espiritual que, assim, incrível. como essa história ela envolve muitas pessoas, até eu acredito assim, muito, digamos, até sofrimento, tudo, que nem uma coisa interessante que aconteceu que eu achei extraordinário. Eu vinha localizar, quando saiu essa reportagem do Pirata Zulmiro, que ele foi oficializado, saiu uma reportagem muito grande no portal da UOL. Pesquisador garante que pirata viveu com tesouro em Curitiba. 2 dias depois, a bisneta do inglês Edward Young, que foi assassinado e conheceu o pirata, entrou em contato. Eu fiquei amigo deles. Eles, Marcos, é verdadeiro.
verdadeira essa história, nosso bisavô foi assassinado pelo pirata, tudo mais. Eu fiquei grande amigo da família Yang. E daí eu localizei alguns membros, que o Edward teve 4 filhos, um grande ramo mora em Santos, São Paulo, mas um ramo mora em Curitiba. E eu fiquei amigo do pessoal aqui de Curitiba, e não é que um senhor, o Edson, hoje ele é o Edson Simvalente, ele tinha um caderno de anotações muito antigo da época. Eu tive acesso a esses documentos e tinham cartas do Edward Yang na época, antes dele ser assassinado, com uma outra pessoa, que era o José Vieira Bastos, que era um dos principais suspeitos na época, mas a polícia não encontrou. E eu não vasculhando esse José Vieira Bastos, ele era um estelionatário e bandido na época, ele era o assassino do Edward. E até eu mostrei pro delegado Tito Barrichello, que hoje é deputado, e o Tito falou, Marcos, se fosse na época ele estava preso esse cara, porque dá pra ver que ele era o assassino. Até saiu umas reportagens na UOL, na Tribuna, historiador desvenda assassinato ocorrido há 125 anos atrás. Então você vê, até eu falei com a neta do Edward Yang, a Serli, que ela é espírita, falou, Marcos, o Edward tá muito feliz, porque sabe a coisa, quando a pessoa é assassinada, fica nervosa, e agora veio à tona porque foi descoberto, o assassino dele foi revelado, tudo certinho, eu conto detalhes, foi feito justiça, você vê, 125 anos depois. Então existe agora, assim, todo um lado que eu respeito espiritual, parece assim que até o pessoal do Instituto Histórico foi brincando e falou, Marcos, o Zumiro tá ajudando a gente, porque as portas estão todas sendo abertas. A gente nunca levou um não, nunca levou uma dificuldade. E agora que o negócio cresceu a ponto de nós pisarmos na Ilha da Trindade, estamos com o projeto agora da expedição arqueológica pronto, tudo mais. Eu mesmo montei, pensando empreendedoristicamente, né, nos negócios, eu montei uma empresa, registrei a marca do Pirata Zumiro em todas as classes brasileiras, tudo mais. E agora vão começar a sair os primeiros produtos licenciados do Pirata. Vai sair um vinho, tipo um Casileiro do Diablo, do Pirata Zumiro. Vai sair uma caixa de bombons da Cacau Show, baú do tesouro do Pirata Zumiro. Vai começar a sair vários produtos, agora roupas do Pirata Zumiro, tudo mais. E também essa parte do History Channel, nós estamos com um contato muito grande com a Netflix, com a Amazon Prime, para virar uma série sobre a história do Pirata Zumiro, que essa história, como você falou antes, são muitos arcos. Dá para você contar só a história do Tesouro de Lima, o pirata lá russo, as expedições, a história das cartas, a vida do Zumiro, deixei um livro, a vida do Edward Yang, do cara que ficou amigo do Pirata Zumiro, é outra epopeia gigante. Que é que talvez seja um dos mais, talvez o personagem principal para ser desvendado da história. Coisa, é o Edward Yang. É tanto que assim, até a gente pensa que se caso nós viemos a descobrir alguma coisa na ilha, com certeza um pequeno mimo vai ser doado para o Museu Britânico, e nós já estamos costurando que lá vai ter uma sala chamada Edward Yang, porque se tem um cara que digamos, que pagou com a vida, foi o Edward Yang, porque se ele não tornasse conhecida essa história nas cartas, jamais a gente chegaria a isso aqui. Então, e de forma trágica, ele pagou com a vida, que ele foi assassinado, mas agora a gente descobriu o assassino dele, ele tá mais tranquilo lá no lugar dele, tudo. Mas eu acho que todas as histórias lindas assim vão envolver morte. Não tem como fugir uma história tão... O que eu queria colocar agora é o seguinte. A gente está falando de pirataria como um romance. Sim. Mas você acha, dentro de tudo isso que você construiu, você acha que os piratas existiu algum pirata bom? Porque a gente sabe que o pirata ele vivia da pilhagem, do roubo, né? Enfim, disso. Porque aí é como se fosse legal ser pirata. É que pirata, eu acho assim, uma coisa interessante. Por mais que nós estamos falando de bandidos... Puxa mais pro arquetípico rebelde, digamos assim. Então, eu acho que assim, ele ecoa na gente essa parte que a gente tem dentro de si, e essa parte rebelde, essa parte de querer transgredir as regras, de viver de forma livre, de ser aventureiro. Então, por isso que essa coisa da pirataria, ela ecoa no coração de todos os seres humanos, de todos os aspectos. Todo mundo quer essa coisa. Porque, tecnicamente, nós estamos falando de bandidos. Sim. Tudo. E até interessante que os piratas, eles tinham uma abordagem interessante. Porque como é que eles chegavam? Eles chegavam perto dos navios, até era um outro pirata que usava a bandeira negra. Eles botavam uma bandeira, tinham várias bandeiras de outros países. Quando eles chegavam perto do navio, eles tiravam a bandeira preta. E daí o navio entrava em pânico, falava, meu Deus do céu. E daí o que acontece? Outro navio tinha que abaixar a bandeira deles para confirmar e falar, beleza, nós... podem entrar e podem roubar tudo. Caso o outro navio não abaixasse a bandeira, eles hasteavam a bandeira vermelha, que a bandeira vermelha significava morte para todo mundo. Então, assim, era uma coisa assim que a pessoa tinha escolha ainda, de chegar perto e falar, a bandeira preta, vamos então se entregar, não, eles vão poupar a gente, não vão matar ninguém, mas eles vão roubar tudo a gente. Mas existia mesmo aquelas guerras, eu lembro de um videogame ou de um jogo chamado Tortuga,
onde, digamos assim, tava um galeão aqui, tava uma fragata aqui, aí um atirando no outro. Os combates navais eram isso. E ficavam um ao redor do outro, eles tentando ou destruir o mastro do navio, ou fazer algum dano que começa a entrar água. E até isso foi uma coisa interessante agora de Tortuga, porque Tortuga era uma ilha ali no Caribe, que é a Ilha da Tartaruga. Tortuga é tartaruga em espanhol. E essa ilha de Tortuga da Tartaruga era, digamos, a Disneylândia dos piratas. Eles se reuniam lá para embebedar bar, trocar tipo, os botins, né, tudo. Sim. E ficou tão violenta essa coisa, porque era tanto homem, que até o governador do Haiti, da região, ele importou 1.400 prostitutas da França para acalmar os homens, porque não tinha, era tanta... era revolta ali. Sim, totalmente revoltado. E uma coisa legal, tem hoje um espaço cultural do Pirata Zulmiro no restaurante Tortuga aqui em Curitiba, Sim. que é um restaurante tradicional ali na Manuel Ribas 702, e eles expandiram o restaurante e construíram um corredor com toda a minha pesquisa em quadros, com bonecos piratas, virou um espaço cultural do legal. Pirata Zulmiro lá, é uma casa de carnes muito gostosa, que tem todos esses bonecos, né? Tem toda essa minha pesquisa em quadros, então é, digamos, um pequeno museu do Pirata Zulmiro em homenagem, porque essa ilha realmente de Tortuga, a Ilha da Tartaruga, era onde os piratas se reuniam, que são os piratas do Caribe, essa parte. E se a gente pensar nos piratas do Caribe, a gente vai lembrar do Jack Sparrow, por exemplo, do filme, né? E aí você vai ver que ele não era bonzinho. Não. Nem com os próprios amigos. Era ele aquela tentava coisa... dar um nó nos próprios Era colegas, até digamos essa assim. coisa de pirata passando a perna em pirata. Exatamente. Que foi, digamos, o que o Zulmiro e o José Sancho enganaram o Zarolli, botaram ali, tinham. Mas o interessante é ver que dentro do navio funcionava como uma democracia, tanto que as primeiras experiências democráticas foram pegadas entre os piratas. Porque o que é interessante, dentro do navio, todo mundo tinha direito a voto. Tanto que assim, digamos que o Anderson é nosso capitão aqui hoje. E se a gente pega nós quatro, não, agora nós votamos que você, Rose, vai ser a nossa capitã. E todo mundo vota, destitui-se ele e bota ele. Qualquer penalidade que tinha que se dar, digamos assim, um chicotada, que eles no navio eles realmente usavam chicote, todo mundo do navio tinha que votar a favor. Então, dentro do navio, funcionava como uma democracia. Cada um tinha um direito a voto. Não era aquela coisa que eu sou o capitão, eu mando e vocês obedecem. Autoritarismo. Não era força, digamos assim. Não era força. Então, as primeiras experiências democráticas do mundo ocidental aconteceram entre os piratas. Olha só! E o interessante é que os piratas, agora a gente vê uma abordagem, os piratas, eles vêm dos templários. Porque a primeira vez que assistiu a bandeira com a caveira, com os ossos cruzados, foi o rei Rogério Alegre da Sicília, foi contra os navios do Vaticano, ali por volta de 1240, que ele botou. E daí o que acontece? Quando o Vaticano, que até o Luís Felipe IV, acabaram com os templários em 1310, eles foram extintos. Né? Toda a frota templária do porto de La Rochelle, na França, fugiu. Uma parte foi para Portugal, que é até interessante, e uma parte foi para Escócia. Tudo. Você está falando isso e eu acho muito interessante. Eu ouvi uma história, não sei se tem que pesquisar e eu te confesso que não pesquisei a fundo isso. Mas eu ouvi falar que existiam piratas já na época dos persas. Sim. 2000 anos antes. O nome pirata vem do grego pirate, que foi, primeira vez, foi Homero que escreveu na Odisseia. Então, na verdade, os piratas já existiam nessa parte antiga mesmo, a coisa de ladrões dos mares. Porque que acontece? Era muito mais fácil saquear do que produzir. Então eu ficava de olho lá, vinha lá, imagine ela, você produzindo toda coisa, minerando ouro, vamos saquear o barquinho dela ali. Então tem isso daí. E tanto que antigamente, até entre eles colocavam os piratas como uma forma licenciada de comércio. Como a gente tem também hoje, digamos assim, mais próximo da gente, mais próximo não, mas uns 500 anos atrás, que é aquela célebre diferença que o pessoal muito confunde, que pirata e corsário. Pirata realmente é um cigano dos mares, um ladrão que não tem pátria. E o corsário, ele tem a carta de corso. Digamos que eu estou em guerra com você, Anderson. Então eu contrato a Rose e dou uma carta de corso para ela, autorizada ela a pilhar vocês e saquear vocês, me dando uma parte. Então, grande parte das marinhas até aqui eram baseadas tudo em carta de corso. Então, são os corsários que tinham. Então, o corsário não é um navio. Eu sempre achei que era um navio. Não, o corsário, digamos que ele é um navio, mas ele é um pirata privado. Ele é um pirata com autorização de um país para saquear as nações inimigas. Entendi. Então, o corsário, ele tem autorização e para tocar o terror, pilhar, matar, fazer tudo. Ele é um pirata privado, o corsário. E já o pirata, não. O pirata, ele não tem
tem pátria, ele é livre. Tanto que até a última vez essa lei anti-pirataria que o pessoal enforcou, que ela foi usada no mundo, foi para enforcar os carrascos nazistas. Lá, quando eles tiveram julgamentos, eles utilizaram a lei da pirataria, porque era crimes contra a humanidade, porque eles não tinham essa coisa de pátria, nada. E dentro dessa... Desculpa, amor, é que eu... É que a gente vai, né? O papo tá gostoso. É que assim, agora eu comecei a pensar nos navios. Vamos dizer o seguinte, o que é o melhor dos mundos pro pirata? É ele ter um galeão, digamos assim, Sim. que é vamos pensar que é o maior, top dos tops. Um carinha que tá com uma fragata, que tá com... Um navio menor. Um navio menor não vai atacar um navio maior. Ou isso existia também, digamos, chegava um pequenininho ali, vou catar esse galeão. Então, existem casos realmente de abordagens de navios menores, assim, mas de forma assim, aquela coisa de noite que os piratas pegavam, deixavam à noite, apagavam todos os navios, vinham com os barcos, com os botinhos ali de noite. Então, existem casos assim, mas, digamos, num confronto direto... É impossível, né? Eles fugiam. Tanto que quando eles olhavam, assim, esses navios grandes, até tem um caso interessante aqui, que eu acredito que seja o navio do pirata Zulmiro, pouco antes dele ser capturado. Foi em 1800 que o Zulmiro foi capturado ali no final de 1828, início de 29. Em 27, o pirata Zulmiro falou que ele aterrorizava aqui o nosso litoral. E bem aqui em Cananéia, aqui em Iguape, eles capturaram lá, veio o navio pirata, capturaram outro barco de um grande empresário de Cananéia, só que daí entrou num momento onde parou o vento. Eles estavam bem na Ilha do Bom Abrigo ali, que é o norte da Ilha do Cardoso. E daí o capitão lá, mordo de Iguape, olha a técnica dele. Ele falou, nossa, nós não temos como enfrentar o navio pirata, porque o navio pirata é muito mais bem armado. Mas ele teve uma sacada. Ele pegou lá e armou uma escuna, ele pegou vários troncos de bananeira, cortou e botou os troncos como se fossem canhões. Então tinha uns 20 canhões dele. De longe os piratas olhando, meu Deus, esse barco tá cheio de canhão. E os piratas largaram outro barco e fugiram. E na verdade era tronco de bananeira que ele usou para poder enganar. Mas você sabe que os Estados Unidos também utilizaram isso, essa técnica na guerra, por exemplo, com tanque falso de balão, sabe? Cara, que lindo isso, cara, que interessante. Então, é uma coisa psicológica. Psicológica, você total. vê o inimigo ele falar, meu Deus do céu, que nem falaram, nossa, o outro navio tá cheio de canhão, vai fuzilar a gente. Não, vamos fugir porque não tem. E no final essa coisa tem. E eu acredito que esse barco que tinha capturado podia ser o barco do pirata Zulmiro, porque ele estava atacando muito forte o nosso litoral. Você acha que o Zulmiro pode ter colocado o tesouro em outras ilhas? Boa, excelente pergunta, Anderson. Porque o Zulmiro ele fala que o tesouro maior ficou lá na Ilha da Trindade, digamos. O maior. O maior. Mas um pirata não bota todos os ovos numa cesta. E o interessante é que o Zulmiro, assim que ele chegou aqui, ele ficou tranquilo e depois ele ficou vivendo por 60 anos na cidade sem trabalhar. E o Zulmiro fala nessas cartas do Edward Young que existia um esconderijo menor na Ilha do Bom Abrigo aqui. E o interessante, quando essa história veio à tona, que eu comecei a pesquisar ela lá por 2006, 2007, dando as primeiras entrevistas, e antes de encontrar toda essa documentação, eu achava que o Tesouro do Pirata podia estar nos túneis subterrâneos aqui que existiam. E eu lembro que em 2010 eu dei uma entrevista, se não me engano, acho na Record, e eu sempre deixava e falava, pessoal, se alguém entrar em contato, dá aqui meu telefone, porque geralmente pessoas entravam em contato e falavam, eu tenho informação. E bem nessa época, foi uma das informações mais quentes que eu tive. Um taxista que era polonês entrou em contato comigo, era um senhor naquela época, ele tinha quase seus 70 anos. Eu lembro que eu me reuni com ele lá em Santa Felicidade. Ele era um senhor todo reticente, tinha medo, mas uma hora depois ele começou a contar a história dele. E olha o que ele me conta. Ele falou, Marcos, meu bisavô imigrou aqui para cá em 1860, meu trisavô, e ele entregava água de charrete para os foreiros que viviam na região afastada da cidade, e ele entregava água de charrete pro pirata. Eu falei, nossa, e disse que o pirata pagou ele com um dobrão de ouro. Tipo, quero água pro resto da vida. E eu até falei, me mostra o dobrão. E o cara, não tá na família, não quis mostrar. E naquela época, em 2010, era 2009, não existia essa comunicação nossa de WhatsApp, nada. Eu lembro que até o celular dele depois perdeu, liguei, ninguém atendia. Perdi o contato com o senhor. E ele tinha. Mas eu sempre pensava, falava, até no começo eu me levava a pensar, será que o pirata realmente escondeu o tesouro dele aqui? Mas o que eu imagino agora? Que o Zulmiro, assim que ele ficou aqui, se estabeleceu com a escrava, ele sabia que ia ficar aqui porque ele jurou mesmo pro outro. Então ele foi até a Ilha do Bom Abrigo,
pegou esse pequeno baúzinho com essas moedas de ouro e veio para cá. E lá na Ilha do Bom Abrigo existe a lenda de um tesouro pirata. Então, e aqui em Curitiba, por isso que ele ficou de forma toda assim, low profile, quieto, só frequentando, digamos lá, o bordel de vez em quando, quietinho, como velho do mato, e só pagando para esse pessoal com moedas de ouro. Então, eu acredito que possa ter alguma coisa na cidade de Curitiba. A residência dele, o local onde ele mora, que você falou no pilarzinho, tudo, ele tem registro que foi dele ou... Não, tem registros dele, que era o lote lá 614, a propriedade dele. Eu encontrei até um jornal de 1921 que a prefeitura estava vendendo, porque como ele, até interessante, 2 anos antes dele falecer, em 1887, a prefeitura estava aplicando uma multa, tipo o IPTU. E o IPTU dele era gigante lá. E provavelmente o Pirata Zumiro morreu 2 anos depois, não pagou o IPTU. Em 1921 esse terreno voltou para a prefeitura e a prefeitura estava na Câmara Municipal fazendo leilão e vendendo o terreno. E a gente foi ver pelas plantas que realmente é toda aquela área da Universidade Livre do Meio Ambiente, até em cima da pedra, que antigamente era uma pedra que subia, que foi desbastada, era uma pedreira antiga ali. Era uma daquelas regiões que tanto que todas as grandes antenas de televisão estão tudo lá, porque pega uma região alta. E você subindo ali em cima, você consegue ver a Serra do Mar. E o Zumiro tinha medo, digamos assim, porque como a marinha inglesa usava esses casacos vermelhos, que eles chamavam, vai que ele visse lá uma tropinha subindo, picava a mula. Ele olha e ia embora. Então ele tinha esse medo. Então a gente conseguiu esse registro mostrando o local que o Pirata Zumiro morava na cidade. E o pirata frequentava com certeza esses túneis, porque esses túneis da região das Mercês, a gente veio descobrir que foi a Companhia de Jesus que construiu há 300 anos atrás. Porque o que acontece? Os jesuítas, eles eram padres empresários, então eles tinham minas de ouro, escravos, terras, fazendas, e eles eram muito ricos, tanto que eles tinham até a fortaleza deles, que é hoje é o Museu de Arqueologia e Etnologia em Paranaguá, que é a maior construção colonial das Américas, vale muito a pena visitar, é uma construção de 4 andares, né, uma fortaleza, era o Colégio Jesuíta. E os jesuítas ganharam uma fazenda em Ponta Grossa, em Pitangui, onde eles mineravam ouro, então eles passavam por Curitiba, que na verdade o caminho grande era o caminho da Viamão, que ia ali para Ponta Grossa, Castro, e ia para São Paulo. E daí os jesuítas tinham essa parte, o que eles faziam? Eles passavam por Curitiba, eles escolheram uma das regiões mais altas da cidade, ali na região do Bosque Gutierrez, que tinha uma fonte d'água, e construíram uma caixa forte subterrânea com 4 entradas que se conectavam numa sala central. E os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1759 pelo Marquês de Pombal, e praticamente uns 40 anos depois, ali 50 anos, o Zumiro veio morar na região. E o Zumiro frequentava esses túneis. Eu até acredito que o Zumiro usava esses túneis como o escritório dele. Porque tem uma reportagem interessante que falava que não é o escritório do lado ali. Provavelmente com algum tesouro também. E olha que interessante. Foi descoberto, quando esses túneis vieram à tona em 1916 em Curitiba, que descobriram o João Carlos Gutierrez, veio lá um boato que tinha máquina de fazer dinheiro falso dentro dos túneis. E daí até a polícia vai investigar tudo mais, não encontra, tudo ali. E daí eu olhei e falei, caramba, né? Esse Zumiro, ele ali, vivendo ali, contravenção era com ele, né, tal. E daí tem essa parte do Zumiro vivendo nos túneis. O Zumiro trouxe os caça-níqueis pra Curitiba. Essa era a coisa, o cara fazendo ali tudo, porra, velho, imagina aquela época, né, simulando e distribuindo dinheiro falso. E uma das coisas que me chamou a atenção, assim, que depois eu descobri, que um desses filhos do Pirata Zumiro foi preso em 1903 por passar dinheiro falso. Já aprendeu! Né? Eu olhei pra... Tanto que ele fugiu, ele ficou 3 meses preso, depois saiu, foi pro interior do Paraná. Deu caramba, então assim, eu acredito que o Zumiro realmente, ele morava no Pilarzinho, naquela região, mas essa região dos túneis, sempre foi uma região meio mal assombrada ali. Porque o que acontece? O pessoal que construía essas coisas, assim, que nem principalmente os jesuítas, apesar que os jesuítas eram padres, mas eles tinham um tratamento meio assim até rude e grotesco com os escravos. Olha que interessante, eles consideravam escravo um animal sem alma, que nem um cavalo. Então podia matar à vontade. Então o que eles faziam? Pegavam os escravos, construíam os lugares, escondem o tesouro, mata todo mundo. E geralmente quem morre nesse lugar... Né, tudo. Claro. Ser humano vivo. Sim, não. Escondeu, ele sabe o tesouro, onde que tá o negócio, mata-se ali. E daí realmente quando ocorre essas coisas de morte, muita dor, a pessoa fica. E a região ali sempre teve assim. E a região do Bosque sempre teve ali o pessoal falando que tinha essa coisa de fantasmas, de tudo. E realmente tem uma energia, dor, essa coisa envolvida. Agora sim, nós estamos resgatando essa coisa de botar um parque pirata pra criançada ficar maluca, tudo. E ali em piso emborrachado. Fazem parte dessa história.
Sim, E vocês criando tudo isso vai estar também. Claro, é um resgate. Trazendo Você uma traz. paz pro espírito. Então eu imagino assim que essa história, até almas. essa coisa do tesouro, essa história vindo à tona, ela envolve essa ciranda gigante Muito grande. que traz todo mundo, que traz paz, conforto, todo mundo descobrindo coisas. E também ela abre, digamos, um realismo fantástico no planeta. Que até eu lembro que numa época assim, eu estava procurando muito, pesquisando literatura lá tibetana, que eu sempre gostei de fazer mergulhos profundos em determinados assuntos. Então, quando eu na Grécia, lia tudo que podia da Grécia. Daí uma época eu, não, agora é Tibete. Lia tudo, o que pudesse, tudo, tal, em outras línguas, inglês, espanhol. E lá falava de uma profecia que um grande tesouro iria ser descoberto no planeta e esse tesouro ia marcar uma época dourada de descobrimentos de outras coisas mágicas serem reveladas. E eu jamais imaginava que seria o Pirata do Zumiro. Eu falava, alguém vai descobrir um tesouro em algum lugar. E agora eu nessa ciranda, nessa jornada, eu falo, cara, quer ver só o que é o Pirata Zumiro que vai trazer esse tesouro, que vai trazer esse conhecimento, essa era dourada. Porque realmente vai acontecer isso em caso de achar esse tesouro. Sim, porque... imagine uma magia tão grande que a gente só vê isso, digamos assim. Tanto que hoje, assim, Anderson, as pessoas, digamos que a nossa realidade, ela é dura, essa coisa de contas, de boleto, responsabilidade, que hoje o pessoal corre pro cinema com vontade, porque ele traz essa magia, esses filmes de super-herói, essas coisas. E daí você traz na realidade, nesse nosso mundo aqui, que existe essa possibilidade de ter algo magnífico, algo fantástico. Isso mexe muito com as pessoas, com o coração delas, e fala, nossa, então daqui a pouco descobrem-se cidades perdidas na Amazônia, descobrem-se outras coisas incríveis. Começando a descobrir. Tá, o que não param de encontrar essas coisas. Muita coisa no Não, planeta. Então, a gente está tendo um chacoalhar mesmo, assim, dessas despertar. coisas, despertar. E eu acredito que essa coisa do Pirata Zumiro, por ele mexer com esse espectro muito grande, que nem assim, eu no final do ano passado eu estava dando uma palestra numa escola Terra Firme, e eles, Marcos, posso levar os pequenininhos? Eu trago a molecadinha da segunda série, porque eu consigo falar com eles, e é legal ver eles vibrando, tesouro pirata, tudo mais. E ao mesmo tempo eu dei a palestra lá para o segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até sétimo ano. E de noite eu fui na IEP, no Instituto de Engenharia do Paraná, os mais velhos, e o presidente do IEP falando, Marcos, eu me senti no banco da escola vendo você falar. Legal, e deu, cara, um Porque senhor... mexe totalmente com o límbico legal. da gente. Totalmente, Que é onde né? entra, Absorve. Então eu fiquei vendo assim, no mesmo dia eu tive o testemunho de ver uma criança da segunda série brilhando o olhinho e um senhor ali de 80 anos Atinge também todas as idades. brilhando. Eu falei, o leque é muito grande, essa coisa de magia, de tesouros e piratas. E todo mundo imagina, né? Pô, eu vou em busca de um tesouro, mexe muito de forma grande. E o legal agora também nessa expedição, se der certo, como a gente está planejando, que o ideal, né? A Ilha da Trindade ela é difícil de aportar realmente, só pisa pesquisadores. Mas nós vamos, se der tudo correto, nós vamos conseguir captar patrocínio e colocar um navio nosso da expedição. E nesse navio nós estamos autorizados realmente a botar uma tripulação nossa. E nós queremos fazer uma coisa semelhante lá ao filme Fantástica Fábrica de Chocolate, que o Willy Wonka ele esconde os convites dentro das barras, quem encontrasse iria lá com o acompanhante visitar a fábrica. Nós queremos fazer um aplicativo, um jogo de celular, de um videogame com caça-tesouro virtual. E nós vamos esconder tipo 5 Golden Tickets. Que vai ter de pirata quem encontrar, né, em busca do tesouro para poder acompanhar a gente lá na expedição. E também, hoje em dia, com a tecnologia tão avançada, vai ter lá, digamos, essas séries, seja o History Channel, seja acompanhando, as pessoas vão poder acompanhar até. Nós estamos conversando com uma grande empresa de videogames lá na Califórnia, que eles querem fazer um videogame da história do Pirata Zumiro, e nós vamos renderizar a Ilha da Trindade. Uau. No momento a gente vai, então, você vai poder caminhar virtualmente pela Nossa, ilha, que legado, gente, tudo. Que legal, né? Legado. Uma coisa, né? É muito... Então, e agora o Pirata Zumiro é até engraçado, lá pras meninas, lá na Semana, ele falava do meu legado. O legado. Ele falava, é meu legado, meu legado vai ficar conhecido. A gente, nossa, o Zumiro. As pessoas não ligam pra isso hoje, né? Mas é uma coisa importante, né? Porque você tá Passa trazendo uma pela coisa... terra sem deixar nada. Você deixa assim, digamos, ecoa pra eternidade. E agora, nós começamos agora essa tradução de todos os livros, que nós estamos hoje com 3 livros, né? Até eu trouxe um presente de vocês, que é um clássico, a verdadeira Ilha do Tesouro, que é sensacional. E daí tem um livro infantil ilustrado também, e tem um grande que é o documental. E nós começamos a traduzir agora, e no final do ano nós estamos lançando toda a obra lá em Londres com o Consulado Britânico. Aqui mas ao tem mesmo um mapa, tempo, né? tem o mapa do tesouro aí, tem o roteiro do pirata aí transcrito. Tem toda a informação aí, né? Porque eu vou lá sozinho. Sabe a coisa? Vou fazer... Pega um barquinho, né? Um barquinho. Até olha que interessante, isso é uma coisa legal. Que a gente está conversando, né? Claro, que ainda está entrando em tratativas. Olha que legal. Mas ele tem. Olha lá, os filhos do pirata foram encontrados. A gente tem toda a transcrição do documento do cartório e tudo mais. Né? O que acontece? Imagine que nós estamos numa ilha,
que é no meio do Oceano Atlântico, já em águas internacionais, né, distantes 1.200 quilômetros, com um tesouro avaliado em mais de $1 bilhão, né? Que prato cheio para piratas modernos. Sim. A gente fica vendo esses filmes de Hollywood aí hoje, que eles glorificam, né, romantizam. Né? Então, imagine um grande chefe da máfia russa falar, meu Deus, monte uma operação, quando os meninos tirarem lá o tesouro, vamos roubar. Então existe uma coisa que a gente chama de protocolos dourados, que a gente vai pedir apoio da Marinha, porque só tiramos o tesouro do subsolo se ir para um navio com segurança. Já que aparece um pirata. Você me fez lembrar da Aham. lenda do tesouro perdido com o Nicolas Cage. Ele... O cara é você. E tem o outro que fica só de olho, mas daí né? tem o outro que quer ser eu, no caso, que eu vou lá, vou ver você, Sabe vou lá e roubo Fica só o esperando, tesouro. deixa ele encontrar Exatamente. e a gente tira o tesouro. Cara, então, a gente tem até isso, a gente vai chamar essa parte da expedição dos protocolos dourados. Se por acaso nós passarmos os equipamentos e nós virmos na tela do computador que ali, a 5 metros, está o tesouro, na hora aciona-se os protocolos dourados, vai vir essa fragata da Marinha, daí vem o comando anfíbio, que é a tropa de elite de fuzileiros navais, para-se tudo, faz toda a segurança. E a ponto de um amigo meu, achei interessante ele falar uma coisa. Ele falou, Marcos, que ele é um antropólogo e hoje é do curso de design da PUC. E ele falando, Marcos, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer a técnica do tesouro do ladrão. O que eu quero falar com isso? Tipo, mas essas grandes cidades violentas, digamos que a gente vai hoje, estamos lá em São Paulo, vamos sair, de vez em quando até a gente não pode sair com o nosso celular verdadeiro. Você bota um celular que é o celular do ladrão. Se tiver alguma roubo, você, tá aqui meu celular, o cara vai querer. Então ele falou, Marcos, nós podemos imprimir em 3D algumas peças e fazer um banho ali, tudo de metal, só para deixar o tesouro do ladrão na época. E se tiver algum caso desses, na rush, a pessoa não sabe, isso aqui... Pega, ele leva o tesouro falso. Portanto, então, os protocolos você dourados. Que é pirata que tá pensando com umas ideias mais intensas, não vá. Desista que vai ter né, várias armadilhas, digamos, né? Mas seria muito legal ter umas armadilhas, tipo, abrir um buraco, o cara alguma coisa assim, né? Então, mas assim, o legal disso tudo é isso daí, mexendo essa coisa da fantasia que mexe. Então eu imagino assim, e o legal é que coloca a nossa cidade, Curitiba, nesse centro, nesse epicentro dessa história incrível que vai envolver essa caça ao tesouro, essa história, esse passado, esse resgate histórico e pro futuro também, pro horizonte. Porque eu imagino que coisas grandes estão por vir. Eu estava dirigindo ontem, voltando para casa e pensando essas coisas. Porque geralmente, sempre eu penso, será que o tesouro está lá mesmo? Não. Mas eu lembro quando eu encontrei o Pirata Zulmiro, que foi uma coisa bem interessante. Por causa que eu estava antes vasculhando nos livros da igreja matriz do cemitério municipal, mas até uma amiga minha, pesquisadora, Clarissa Graça, ela já tinha olhado o livro do cemitério e falou, Marcos, não está aqui. E eu peguei assim, sabe aquela coisa de, vou tirar a prova real, né? Mas eu tava sem fé. Eu lembro que eu peguei esse livro no dia 25 de julho de 2018. Era uma quarta-feira. E daí na sexta-feira, ou dia 26, na sexta-feira, que era dia 28, ia ter um eclipse com lua de sangue. Eu falei, eu vou ver o livro do cemitério no dia do eclipse com lua de sangue. E realmente, naquela data, que geralmente Curitiba não conspira com esses eventos astronômicos. Não. E conspirou e a lua ficou vermelha, ficou bonita. E daí eu fui lá de noite, abri o livro no computador, acendi uma vela, rezei um Pai Nosso. E eu tinha uma gatinha preta, que era de rua, que era a Zulmira, que apareceu lá no escritório. Que legal, cara. E a Zulmira, nessa sexta, ela tava alucinada. Zulmira, tá louca? E ela a Zulmira incorporou. E eu comecei a ver os livros do cemitério, página por página, e anotando o nome das pessoas. Na página 31, João Francisco Inglês, 90 anos. Na hora eu não me liguei. Depois eu comecei a ver, é o pirata. Daí quando eu vi que eu encontrei o pirata, foi aquele momento eureka. Ali foi uma parte do tesouro que eu encontrei. Deu tanto que eu liguei minha mãe, liguei pra todo mundo, o pessoal não acredita, eu encontrei o pirata. Tudo se comunica, né? Eu penso assim, eu lembrando ontem quando eu estava dirigindo, eu pensando, mas lembra, Marcos, que você encontrou o pirata, que a coisa se materializou. Então parece até uma coisa interessante assim. Tinha um filme na década de 90, um filme muito legal que até concorreu ao Oscar, que ele é chamado Campo dos Sonhos, do Kevin Costner. Que ele é um fazendeiro e ele fica escutando uma mensagem assim, construa e eles virão, construa e eles virão. E no final ele constrói na plantação dele um estádio de beisebol e vem os fantasmas dos antigos jogadores de beisebol jogar. E é um filme com uma mensagem muito bonita. E assim, parece que eu fico escutando assim, Marcos, vá pra ilha, faça a escavação que o negócio vai ser encontrado. Então, parece que eu só fosse, vou fazendo. Deus, o mentor, o tá ali falando, vai fazer. O Zulmiro, alguma coisa tá falando e tá falando, vá lá e faça. faça. Então, e eu tô fazendo e as portas estão sendo abertas. E esse ato da gente ter pisado na ilha da Trindade agora
detonou um processo mágico, que eu acredito assim que vai começar a acontecer. Até eu faço uma analogia. Para você tirar um foguete do solo, você queima 80% do combustível para tirar ele do solo. Depois é só 20% para pegar e direcionar ele. Nós tiramos o foguete. O difícil é botar. Quando nós pisamos na ilha, eu falei que fui eu e foi o coordenador do Instituto Histórico, o Nelson Penteado. Quando nós estávamos lá, eu falei, Nelson, o foguete saiu do chão agora. Agora, claro que a gente tem 20% só controlar, mas a parte mais difícil é botar em movimento. É que nem pegar uma locomotiva. A inércia, vencer a inércia e tirar ela. Depois que está em movimento, você só pega a força ali. Então, quer dizer que o foguete do Pirata Zumiro já saiu do solo e agora ele só vai começar a voar. E cada vez que voar mais alto, mais pessoas vão ver, mais pessoas vão acreditar e vai chegar um ponto que vai ter uma massa crítica no planeta. Que nem agora, uma coisa que eu estava falando vocês. Nós começamos a traduzir no segundo semestre para o mandarim. No ano que vem nós lançamos na China toda a obra, porque o chinês, um amigo meu, mora lá faz uns 10 anos, mexe com o comércio exterior, ele falou, Marcos, os caras são loucos pro Brasil e pro pirata. Você juntou duas coisas que vai enlouquecer. O pessoal aqui na China vai... porque eles têm muito essa tradição. Até a maior pirata do mundo é uma mulher. Foi uma pirata chinesa. A Chang Li, tem o nome dela. Ela... No Piratas do Caribe retrata Ele ela. retrata ela. Eles têm lá no conselho de pirataria. Então, porque ela chegou ao ponto de ficar tão forte que ela comandava um exército, com, se não me engano, eram 4.500 navios, 80 mil homens. A China não conseguia bater de frente com ela. O que eles fizeram? Eles deram um título de nobreza para ela. Ela virou uma princesa, porque era o jeito de acalmar a mulher, porque ela era a maior pirata do mundo. Então, uma coisa legal que poucas pessoas sabem, que o maior pirata do mundo foi uma capitã mulher. Olha, então, mulheres, chineses, né? Estão ouvindo isso? Presta atenção. Tem, né? A mulherada lugar de oura. mulher é onde ela quiser. Onde ela quiser. Até na pirataria, comandando os homens e tal. Então você vê, e esse amigo meu falou, Marcos, eles gostam muito, tem essa coisa, tem muitos contos lá deles sobre essa coisa romantizando a pirataria. Então a gente imagina que ano que vem também, depois de ter esse lançamento grande na Inglaterra, outra coisa legal, ano passado a gente teve aqui, porque esse pessoal do consulado britânico sempre me chama para os encontros das embaixadas, e a embaixadora de Bangladesh veio aqui. Bangladesh, claro, é um país ali, apesar que é o 7º país mais populoso do mundo até. E daí eu conheci o assessor dela lá, o Fuad Hassan Bassar, ele, Marcos, essa história é incrível, tem o livro em inglês, ele começou a traduzir para o Bengal. Uau. Então a segunda tradução nossa vai ser a primeira para o inglês, terceira para o Bengal, segunda para o Bengal e a terceira para o mandarim. E eu acredito que daí várias outras línguas vão começar a traduzir essa história, porque realmente é uma história incrível que envolve vários países. Francisco, como tá aí? Nosso produtor. Tá incrível, né? Alguma coisa, Francisco? Coloca a sua voz. O Luci... Né, eu só quero saber o seguinte. Se quiserem destacar os pontos importantes, tem que vir de novo aí para nossa... né? O cara que para de falar, isso, né? Esse é o que eu ia falar. É isso mesmo. É isso. Uma hora e meia, mas acho que tem que vir uma vez por semana. Até essa é uma coisa legal, a gente podia brincar, comentar, assim, quando o Bosque tiver a data de inauguração, alguma coisa, a gente pode vir, pedir que eu venho aqui contar pra vocês. Era isso que eu queria ver. Isso seria legal, isso seria legal. Se a gente puder já deixar marcado, Deixa. se você tiver essa... porque assim, cara, eu tô amando isso. Eu amo essas histórias, eu acho que todos amam essas histórias. Legal, os três pessoas ficam loucos mas de escutar. Cara, você... eu vejo em você, assim, uma personalidade curitibana. Tem que ser tratado com o maior respeito, assim. Fui agradecido. Eu assim, te conheci hoje, mas eu tô te admirando, não tô pagando pau pra você, porque não é isso. É porque eu acho que, assim, a gente tem personagens que são dignos de admiração. E todo esse teu estudo, por tudo que você passou e onde você tá chegando, realmente é digno de admiração. Então, fico agradecido, Anderson. Eu que te agradeço por ter me dado essa oportunidade, a mim, a Rô, ao Francisco, de poder estar aqui falando com você. E já deixar as portas abertas por uma próxima vez, como você está conversando. Vamos sim, ó. Eu tendo a data, então, tendo a data da inauguração do Bosque, a gente vai ter provavelmente agora, na primeira quinzena agora, de março, vai ser inaugurado ou junho ou julho. Tendo uma data, a gente marca um pouco antes para vocês, porque isso seria uma coisa legal, porque essa história vai começar a pular, eles vão bombar. E daí a gente vem aqui e faz uma conversa anterior, antes, e vocês soltam, digamos assim, um exemplo.
Digamos que o bosque ia ser inaugurado na quarta-feira, a gente grava com antecedência, vocês soltam uns 2 dias antes. Venham conhecer toda a história, daí eu venho aqui, porque daí o pessoal... Gente, tá vendo? Olha, coisa de pirata. e fica bombando, porque realmente a coisa lá, eles imaginam que esse bosque, provavelmente porque essa coisa da placa azul, de tudo mais, daí a gente traz aqui, mostra fotos da imagem da placa azul, tudo, Fechado. e daí a gente fecha e realmente, eu sou parceiro, podem contar comigo. Que legal. Que excelente. Deixa suas redes pro pessoal te seguir. Olha, quem quiser seguir, tem o Instagram, que é @piratasumiro. Tem informações no nosso site, que é www.piratasumiro.com.br. Lá também tem a loja virtual, quem quiser comprar os livros, tem também no site do Piratas Umiro. O Facebook também é facebook.com/piratasumiro. Eu quero que todo mundo venha pro nosso, seja nas redes do Marcos ou nas nossas redes, e falem assim, queremos de novo, queremos de novo, queremos de novo. Eu quero ver a quantidade de gente que vai vir atrás disso. O pessoal, né? Curioso. Pô, precisa, cara. E outra coisa, nós vamos arranjar uma ponta pra vocês num desses programas, quem sabe, né? Claro, com certeza. Maravilhoso, cara. O Francisco pode ser o pirata, pô? Aí, ó. Claro, já bota Francis. ali, ó. A gente faz, muito bom. Fazemos uma cicatriz no Francisco ali. Pô, já é loiro, já é estilo bom. ali e tal. Nossa, ele vai perfeito como É pirata. fascinante, porque eu e minha mulher, a gente é cigana, a gente gosta muito de estudar a cultura cigana, dos povos, essa coisa. Então, cara, e foi uma aula de Curitiba também, né? Olha, Daqui, sim, muito legal. Não, legal. até eu fico a sugestão assim, esse livro ler, e também uma outra sugestão para dar para os telespectadores, tem um documentário do Pirata Zumiro no YouTube chamado O Legado do Pirata Zumiro, que vale a pena assistir, são 53 minutos, dirigido pelo diretor Estevam Silveira, que daí tem lá os tataranetos do Pirata Zumiro, os bisnetos do Edward Young, depoimento do prefeito de Curitiba, de todo mundo, bem legal mesmo. Não é mentira, não é mentira, não é história. Não, a história da carochinha, né? Não, é história São com fatos. H maiúsculo mesmo. Fatos comprovados. Excelente. Gratidão, Marcos, foi incrível. Foi incrível. Que legal. Foi incrível. Eu tô muito feliz, com o coração bem assim. Eu que fico feliz e agradecido. Esperançado, e vamos torcer, né? Olha só, gente, antes de começarmos, eu falei pro Marcos assim, Marcos, eu não acho que vai ser encontrado o tesouro, tá? Eu continuo com essa dificuldade de achar que vai ser encontrado o tesouro, mas por essa figura maravilhosa, eu torço muito para que seja encontrado todo esse tesouro. E depois, quem sabe, a gente fazer um documentário também aqui do estúdio, mostrando como é esse tesouro, mostrando como foi lá. Cara, a gente quer participar disso, não sei como, mas a gente está disposto o que você precisar da gente, conte conosco, porque realmente vale a pena, porque tem esse legado para Curitiba. Sim. E a gente tem que mostrar o quanto é importante você fazer diferença naquilo que realmente arde no seu coração, queima no seu coração. Faça você também a diferença. Sensacional. Eu fico agradecido, então, Anderson, Rose, Francisco, pela oportunidade de estar aqui no Capcast, né, compartilhando com os nossos telespectadores um pouco mais dessas histórias incríveis da nossa cidade e também histórias de resiliência, de batalha, de acreditar nos sonhos, de persistir, independente dos reveses que a vida pode surgir. Fico muito agradecido e com certeza é apenas a primeira na minha vinda, com certeza eu vou voltar mais vezes. Obrigado, gratidão. Tchau, é isso, galera. gente. Tchau, tchau.